Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Silvio Canuto, professor titular do Departamento de Física Geral e pesquisador na área de simulação computacional e modelagem molecular. Professor, muitos entrevistados anteriores relataram uma influência enorme de algum familiar ou professor na escolha da carreira de físico, mesmo sem saberem na época quais eram as perspectivas, aptidões ou o trabalho envolvido com essa formação. Quais são suas memórias de juventude sobre a carreira científica e o que o senhor se recorda da escolha do curso, do vestibular e dos seus primeiros anos na UNB? Tá. Bom, eu fiz o meu curso de ginásio e colégio, como se falava antigamente, né, antes do vestibular, eu fiz em Maceió. Então, em Maceió não tinha física, não tinha matemática, você tinha basicamente engenharia se você gostasse de ciências exatas. Então, eu sempre pensei em sair de Maceió. Então, a minha ideia era ir para o Rio de Janeiro e estudar engenharia. Em algum momento, eu considerei a possibilidade de fazer matemática. E aí, eu tive a felicidade que tinha um tio meu que tinha acabado de fazer o doutorado dele na Universidade de Chicago, estudando partículas elementares, estava voltando para o Brasil e ele ia começar um emprego na UNB, em Brasília. Aí ele falou, vamos para Brasília, coisa nova, novos desafios, etc. E, então eu aceitei a sugestão dele, eu fui para Brasília e fiz o vestibular. Isso é uma coisa interessante, porque em Brasília, pelo menos na época, não sei se ainda é assim, você fazia o vestibular não fazia para uma área específica, física, química, matemática, você fazia para ciências exatas e depois você fazia a seleção. Então isso foi ótimo para mim, porque eu tinha saído pensando em fazer engenharia, depois pensei em fazer matemática. Aí quando eu comecei a fazer os cursos, aí é o que eu brinco, né? Quer dizer, física é matemática que faz sentido, é matemática fenomenológica. E aí, durante o meu curso básico, eu fiz a opção de física, portanto, sem nenhum problema com vestibular, nada, porque a gente entrava, como eu disse, na área de ciências exatas e fazia opção depois. Aí eu fiz a opção, então, por fazer física. Então, foi isso. Eu achei muito interessante essa possibilidade. Eu acho que até deveria existir, talvez, ainda a ideia de você fazer um curso básico, fazer opção depois, né? Porque você veja, você está muito jovem. Então, eu com 18 anos saindo de Maceió, nem conhecia o que era, digamos assim, uma faculdade de matemática ou de física, porque lá só tinha, se você gosta de ciências exatas, era engenharia civil. E é por isso que eu saí de Maceió, portanto. E aí foi assim que eu fiz a opção, então, por fazer física. Professor, mas você tinha algum conhecimento sobre a carreira de pesquisador em física com esse seu tio? Ou como que era a sua visão de física antes de entrar lá? Não, então, é o clássico da minha geração naquela época, né? Você gostava de estudar e eu gostava de estudar, então eu achava que uma carreira acadêmica seria mais adequada para mim do que uma carreira de engenharia, que eu ia ter que ir para campo, fazer coisas. Então, é uma carreira mais acadêmica. Então, inicialmente, eu pensava em matemática, como eu disse, e aí, com o passar dos cursos que eu fui fazendo de física, eu comecei a gostar muito de física. E eu pensava mais numa coisa de uma carreira acadêmica. Quer dizer, é um privilégio enorme, né? Você ter uma profissão que você faz estudar. A ideia de você produzir conhecimento, ela veio depois da minha opção por física, né? Depois que, durante o meu curso de graduação, já na graduação, portanto, fora do curso básico, aí que você começa a perceber a importância de você também gerar conhecimento. E aí me fascinou mais ainda. Então, eu acho que estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz. Acho que é muito adequado com a minha personalidade, com os meus anseios, com as minhas buscas de satisfação. Acho que fazer física, acho realmente extraordinário. Legal. E professor, no ciclo básico, as disciplinas eram cálculo, física 1, esse tipo de coisa, como um ciclo básico de hoje, um curso de bacharel em física, ou tinha outras disciplinas também ligadas a, sei lá, engenharia ou outra coisa para quando fosse fazer a seleção? Essa é uma pergunta interessante, viu? Porque, assim, o ciclo básico, nessa época, eu estou falando, portanto, eu entrei na universidade
Meu primeiro ano foi o ano de 1969, então é bastante distante se você pensar na perspectiva de pessoas jovens como vocês. Mas veja só, o que era interessante lá, e também era novidade em Brasília, era que você tinha disciplinas que eram obrigatórias, como nós temos aqui, e tinha disciplinas optativas, né? Só que aqui as optativas são quase que optatórias, como se fala, né? Lá você tinha, de fato, a possibilidade de fazer disciplinas até fora da sua área. Você poderia fazer disciplinas que não precisassem de ciências exatas. O currículo tradicional, você fazia essencialmente disciplinas de física, fazia química, química geral, que a gente chamava, que é o equivalente à química 1, era obrigatório. Vários cursos de matemática era obrigatório. Inclusive, ficou faltando uma ou duas disciplinas para mim, para me formar em matemática. Então, você montava o seu currículo até você preencher os créditos. Então, você poderia fazer cursos que fossem fora também. Contava crédito. Por exemplo, você podia fazer um curso sobre, digamos, literatura contemporânea brasileira, por exemplo. Era um curso que era interessante. E eu fiz, de fato, alguns cursos assim. Mas você tinha um mínimo de disciplinas obrigatórias e você tinha que fazer uma pontuação de créditos que era acima das obrigatórias. Então, você necessariamente tinha que fazer outras disciplinas. Então, o grosso era, assim, física, química, matemática, e a gente complementava isso com outras disciplinas que dependia mais ou menos dos seus interesses, que você estava pensando posteriormente. Foi uma época muito boa. Eu acho que a ideia do curso de graduação em Brasília, pelo menos naquela época, não sei como é que anda hoje, a graduação, não sei se é a pós-graduação, foi uma coisa muito boa, dava uma riqueza muito grande, dava um espaço enorme, né? E você tinha a possibilidade de interagir também com outras pessoas, colegas, amigos que você faz. Fiz muitos amigos na arquitetura, fiz muitos amigos fora da física, na matemática, em outras áreas. Mesmo na área de letras, eu fiz amigos e amigas. Foi uma época realmente boa nesse sentido. Você tinha uma formação um pouco mais ampla. Aqui, comparando com aqui na física, o que eu escuto dos alunos e do pessoal, bom, eu estou aqui há muitos anos, o que eu escuto é que eles têm que fazer muitas disciplinas para poder se formar, e isso preocupa um pouco, né? Você tem que fazer 4, 5 disciplinas no semestre. Eu me formei sem ter que fazer, nunca fiz 5 disciplinas no semestre, nunca. O máximo que eu fiz foi 4, mas tipicamente eu fazia 3 disciplinas por semestre. Isso é preocupante, é uma realidade nossa mesmo, né? Eu mesmo, no meu curso de graduação, teve semestre que eu cheguei a fazer 6 disciplinas. Como que eu fiz isso? Hoje eu olho e loucura. Mas eu cheguei a fazer 6 disciplinas num semestre. É muito puxado, você termina o semestre sem muito entender bem o que aconteceu, alguma disciplina você deixou passar, algumas coisas importantes. É difícil mesmo, é um bom ponto mesmo. Porque muito do aprendizado você tem que obter fora da sala de aula. Quer dizer, é uma ilusão você, o professor vai lhe ensinar, né? Você é que tem que estudar e aprender e buscar resposta para as suas próprias perguntas. Então, se você não tem um tempo fora de aula para você estudar, amadurecer a disciplina, etc., fica um pouco, me parece, um pouco sobrecarregado. Né? Quer dizer, você não pode gastar o tempo todo em sala de aula, só ali escutando, né? Você tem que ter um momento fora em que você estuda, você busca, faz perguntas, suas próprias perguntas, que é importante também você fazer. Será que eu entendi isso? Será que eu entendi aqui? Será que é assim? E aí você vai atrás. Se você enche o tempo do estudante inteiramente em sala de aula, como parece o caso, pelo menos em alguns que eu conheci aqui, me parece um pouco exagerado e me parece, inclusive, me desculpe dizer assim, parece um pouco pernicioso, né? Quer dizer, eu não posso ter a garantia de que você passar o seu tempo inteiro comigo é melhor do que você passar metade do tempo comigo e metade do tempo estudando, né? Então, eu acho que a gente passa muito tempo em sala de aula. Agora, isso não é só uma impressão, não é só um eu acho, não. Se você compara com universidades americanas e europeias, você vê que o nosso estudante passa muito mais tempo em sala de aula do que os estudantes que são de outros países mais, digamos assim, entre esses que eu falei, né? Estados Unidos, Europa. Nosso tempo de sala de aula é muito grande. A Universidade de Brasília foi criada com foco em educação e pesquisa, com o que havia de mais avançado no Brasil e no mundo na época. Entretanto, sabemos que com a ditadura militar erodiu as bases de planejamento, resultando em prisões, exonerações e exílios de alunos e professores. Com esse pano de fundo, como foi seu aprendizado científico entre tantos conflitos políticos diários? Algum professor ou disciplina lhe chamou a atenção no ciclo da graduação? E quais eram as oportunidades que contemplavam para estudar no exterior na época?
Quando eu cheguei em Brasília, né, como eu disse, eu entrei em 69, o vestibular eu fiz em dezembro de 68. E eu cheguei em Brasília em meados de dezembro. Não sei se o vestibular foi dezembro ou janeiro do ano seguinte, mas eu sei que eu cheguei em Brasília no dia 16 de dezembro de 68, se você lembrar, dia 13, 3 dias antes, foi quando foi baixado o AI-5. Então eu cheguei logo depois que tinha sido assinado o AI-5, e a Universidade de Brasília tinha sido invadida alguns dias antes pelo governo militar. Então foi uma situação muito desagradável na universidade, muitas prisões de estudantes, e eu cheguei, eu não tinha envolvimento nessa época, eu estava em Maceió, como eu disse, então eu cheguei, foi uma coisa que não é que me assustou, me chamou muita atenção, porque agora você está realmente no epicentro das dificuldades de estudantes com o governo militar, né? Isso teve muita repercussão, sim, no nosso curso de graduação. O que a gente verificava naquela época era que você, naturalmente, o país era, digamos, dividido entre pessoas que tinham uma visão um pouco mais, eu não vou dizer à esquerda, mas um pouco mais contra o governo militar, contra a ditadura, e pessoas que, por uma forma ou de outra, seja para tirar vantagem, seja por idealismo, apoiavam mais o governo militar. E isso infestava muito o ambiente na universidade, de forma que a gente sempre procurava se aproximar de professores que não tinham vinculação com o governo militar. E isso a gente sabia que era observado o tempo todo. Então, eu cheguei a fazer concurso na Universidade de Brasília, depois que eu acabei estava acabando meu mestrado, e eu fui contratado por tempo determinado, porque o vice-reitor, que era um capitão de mar e guerra, não gostava de estudantes que tivessem um certo perfil no qual eu me enquadrava. Então, a gente teve muita dificuldade nesse período. Eu sei de casos de colegas que foram perseguidos. Então, foi um ambiente muito ruim. Agora, é verdade que você está no centro do poder, na capital, a repressão ela é, obviamente, mais atenta, digamos assim, né? Mas ela não era necessariamente menos violenta do que acontecia no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares. Nesse sentido, a ditadura perseguia pessoas em qualquer lugar, né? Então, isso define a você um certo perfil. Então, você passa a olhar alguns professores com, digamos assim, mais interesse do que com outros professores que você não quer, certamente, quer lidar com pessoas que têm esse tipo de perfil, favorável à ditadura, coisas assim. Então, nosso ambiente estudantil era muito impregnado por isso. Eu tive a felicidade de ter muito bons professores que eram, obviamente, contrários ao governo militar, obviamente muito discretos, né, porque tinha que ser assim, e foi assim. Aí eu mais ou menos defini a minha ideia de posterior. Essa ideia não passa necessariamente por esse momento que eu estava em Brasília, não foi por isso que eu fui posterior. Eu, como eu disse, eu tinha um tio que fez o doutorado dele em física, né, física de partículas elementares na Universidade de Chicago, que é um centro importantíssimo, ainda mais nessa época dos anos 60. Então eu já fui, digamos assim, eu vivi numa atmosfera de que você fazia doutorado no exterior, naquela época em particular, né, dos anos 60. Então a gente sabia que tinha que fazer doutorado no exterior. Muitos dos meus colegas não fizeram, por várias outras razões, mas eu tinha essa coisa de que a gente tinha que ir para o exterior. Então eu fiz o mestrado, um professor que era muito querido por todos nós, e durante o meu mestrado eu fiquei mirando para onde eu gostaria de ir para o exterior, e de fato, antes de acabar o mestrado, eu submeti, fui aceito na Universidade de Uppsala, na Suécia, e o CNPq também digamos, naquela época era muito, digamos assim, muito... A palavra não é generosa, assim, a concorrência era muito grande, e havia no espírito, no Brasil, mesmo com o regime militar, havia um espírito de investimento em educação, e o CNPq financiou então minha bolsa e eu fui para o exterior. Então a minha influência de posterior ela é um pouco ligada a esse tio que eu falei, mas é também uma parte cultural assim que a gente vivia, que naquela época boa parte das pessoas que tinham doutorado tinham feito no exterior, porque se lembra, o curso de pós-graduação no Brasil ainda era muito, muito incipiente. Estou falando a você que eu acabei o meu mestrado em 74, né? Então era muito, muito incipiente, embora existissem bons programas, né? Eu não digo bons programas de pós-graduação, porque a pós-graduação nem estava bem regulamentada nessa época,
mas o que existia eram pessoas que eram bons pesquisadores. Então, tinha pesquisador na Universidade de São Paulo, aqui, tinha em São Carlos, tinha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um centro muito prestigiado, muito reconhecido, que era na PUC do Rio de Janeiro, né? Tem um centro, tem um específico muito bom. E você tinha basicamente também São Paulo, tanto São Paulo quanto São Carlos, e aparecendo algumas coisas já em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, assim, era natural que algumas pessoas procurassem para o exterior, e foi o que eu fiz. E, felizmente, o CNPq foi, digamos assim, me deu uma bolsa de doutorado e eu fui. Professor, aproveitando, falando que a gente está falando do UNB, como é que era como é que é a estrutura de laboratório, como era a estrutura de laboratório lá, os experimentos que vocês tinham que executar, o acesso ao material didático inscrito, se isso era fácil, né, dentro da biblioteca do departamento de física, e se tinha sei lá, uma área do cafezinho para integração entre diferentes áreas de conhecimento científico ali, biologia, química, engenharia, matemática. De novo, quer dizer, nesse aspecto também a Universidade de Brasília era muito particular, né? Porque a Universidade de Brasília, não sei se vocês têm essa experiência, mas em Brasília, o Centro de Ciências Exatas, que a gente chama de ICC, que ganhou o nome de Minhocão, era um prédio quase que linear, que tinha entre 800 e 900 metros. Quase 1 quilômetro no prédio linear. Ele é levemente curvo. Então, nesse prédio de ciências, chamava ICC, né, Instituto de Ciências, enfim, as pessoas conviviam ali. Então, você tinha, por exemplo, o Instituto de Física. Ele começou na ponta, mas vou fazer na parte que eu estava já no bacharelado. Ele ficava no centro, exatamente no centro desse espigão que a gente chamava de Minhocão. Em cima da física ficava letras, veja que interessante, ficava letras. De frente à física ficava geociências, um pouco mais à esquerda do outro lado ficava matemática. Então a sua convivência era absolutamente interdisciplinar. Né? Quer dizer, a física ficava mais próximo da letra do que ficava da química, por exemplo. Então a convivência do cafezinho era fácil. Tinha uma cantina na física, as pessoas vinham, a gente convivia muito com outras pessoas também. Agora, você perguntou a questão de convivência. Sim, biblioteca. A gente tinha laboratório também. A gente tinha laboratório. O laboratório era obrigatório nos cursos de física básica. Então, a gente tinha aqui laboratórios, era laboratório de mecânica, de eletricidade, essas coisas. E tinha um curso no final também que a gente tinha que fazer, eu não lembro, chamava técnica de laboratório, alguma coisa assim, que a gente aprendia um pouco mais sobre física nuclear, sobre coisas assim de laboratório. Agora, o que eu acho que é interessante chamar a atenção é, primeiro, os laboratórios eram novos, eram arrumadinhos, porque a universidade conseguiu comprar novos equipamentos, não lembro se através de um convênio, alguma coisa. Mas o que era interessante, quando você fala, material didático tinha sim, e era muito importante, porque esses cursos a gente tinha que estudar sozinho. A gente tinha um tutor que dizia a você que você ia ter na próxima unidade, e você tinha que estudar sozinho, etc. Então a gente tinha assim material. Agora, talvez a coisa que eu queria mais chamar a atenção, afora o fato de que nós estávamos num prédio de 900 metros linear, né, é que a universidade tinha a biblioteca central, e a biblioteca central era aberta 24 horas. Então, era um momento, você imagina a Universidade de Brasília em 1900, no começo dos anos 70, era muita gente de fora, ninguém tinha nascido em Brasília, né? As pessoas vinham de fora. Você tinha pessoas que tinham vindo por transferência da capital, que eram pessoas, digamos, que eram filhos de funcionário público, coisa assim, e você tem as pessoas que chegaram como jovens para estudar, e que não tinha, portanto, a casa do pai, da mãe, etc. Então a biblioteca ficava aberta 24 horas e a gente ia muito na biblioteca estudar. Era muito bom isso, tinha acesso aos livros, muito bons acessos. E lá tinha um cafezinho muito bom, a gente se encontrava, estudava. Foi uma época nesse sentido, assim, uma época que você não tinha, você percebe que você não tem aquele negócio de papai, mamãe e tal. Ou você era responsável ou você se perdia, né? E eu diria a você que boa parte das pessoas, pelo menos na minha convivência, eram muito responsáveis. E a gente aproveitava muito o fato que a biblioteca era aberta 24 horas. 24 horas, você podia ir lá qualquer hora. Tinha mesa, tinha livro, tinha espaço para você trabalhar, estudar. Era fantástico.
Teve isso agora na USP São Carlos, se não me engano, né, professor? Tem uma biblioteca 24 horas lá, mas no nosso campus aqui ainda não temos essa possibilidade. Nós estamos vendo uma época diferente do Brasil, muita violência, muita coisa assim, né? Talvez seja mais difícil. Naquela época, ainda mais em Brasília, era super tranquilo, era muito bom. Eu lembro muito, com muita simpatia dessa época, a gente ia na biblioteca, estudava. Os periódicos não eram, obviamente, não dá para comparar os periódicos da UNB nessa época com a USP, quando eu cheguei aqui. Tá? Aqui tem todas as revistas, tem tudo, mas naquela época não tinha. Então a gente tinha que, às vezes, pedir, né? Chegava para a bibliotecária, pedia, ela encomendava, xerox, aquelas coisas de sempre. Então a biblioteca era um centro muito importante de convivência entre os alunos. E lá você encontrava todos, né? Biblioteca Central. Então você encontrava o pessoal da física, química, arquitetura, letras. Era muito bom. Isso. Praticava um intercâmbio, né, cultural e era espaço para estudar e 24 horas por dia. Deu inveja, não vou falar não, deu inveja. Quando eu comecei o mestrado, por exemplo, né, então eu passei a ter bolsa, aí eu fui morar, quer dizer, eu já morava na República, tem um bocado de gente lá, era um apartamento, a gente era tudo, como eu disse, não tinha pai, né, mãe convivendo com a gente, nós havia um apartamento com muita gente. Quando eu entrei no mestrado, então nós reduzimos para 4 pessoas, um apartamento com 4 pessoas. E para você ter uma ideia, era eu, fazia física, tinha um que fazia biologia, tinha um que fazia arquitetura e tinha um que fazia engenharia elétrica. E a gente convivia na mesma casa, conversava várias coisas, vários temas de conversa, não é? Convivência é diferente, percebe como que é? Professor, explica um pouco para a gente como surgiu o tema do seu mestrado e como que era o dia a dia de pesquisa na pós-graduação. Quando eu entrei no mestrado em 72, né, a gente tinha que fazer também, inicialmente, as disciplinas obrigatórias, tinha que fazer mecânica quântica, aí tinha que fazer eletromagnetismo, Jackson, aquelas coisas que até hoje tem um pouco disso, né? Tinha que fazer disciplinas obrigatórias. Depois você tinha que definir um tema de trabalho. E aí tinha uma pessoa, como eu disse a você, que era muito querida, todos nós, que ela trabalhava tanto em física molecular como em teoria de campos. Então, ele me deu 2 projetos para eu fazer a opção. Eu considerei fazer teoria de campos, inicialmente. Depois, como eu disse a você, quer dizer, eu preferi fazer física do que matemática, porque eu achava que física era matemática com fenomenologia, né? Então, eu, com teoria de campos, quando eu fiz as considerações, tinha uma fenomenologia que era muito difícil uma pessoa com 20 e poucos anos entender aquelas coisas. Enquanto que quando eu fiz física molecular, o projeto que foi dado de física molecular é um projeto muito fenomenológico, tinha muitas coisas que você entendia fisicamente, né? Processos, né? Processos que você entende, que você é capaz de explicar para a pessoa que não é nem da sua área. Porque, rapaz, o que você está fazendo? Você consegue explicar o que você está fazendo? Porque tem fenomenologias, né? E aí eu fiz a opção, então, por fazer física molecular. Eu acho que foi uma escolha correta. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas, professores daquela época, sobre a minha escolha. A gente sempre conversa, tinha professores amigos. Eu conversei sobre isso e eles disseram que se eu estava gostando, era melhor fazer, porque era uma área que tinha muito pouca gente no Brasil. Na verdade, quase ninguém tinha no Brasil. Tinha pouquíssimos física molecular, em geral era experimental. Então, eles achavam que era importante e que ia ter um grande percurso pela frente, né? E é isso. Só de curiosidade, já que eu falei isso, amanhã está tendo a Escola de Estudo Eletrônica, né, que é feita pela Sociedade Brasileira de Física, pela SBF, e amanhã eu seria um dos homenageados justamente pelo pioneirismo na área. Estou contando não como propaganda, só como curiosidade. Quer dizer, de fato, foi um caminho que se abriu e eu achei que foi adequado. Então, eu estou nessa área desde o mestrado. Oh, que legal, muito legal. E professor, aproveitando do seu mestrado, como que foi a oportunidade do senhor ir para a Suécia? Você já falou que foi para lá. E o seu trabalho, obviamente, multidisciplinar, né? O que era de multidisciplinar nesse trabalho, essa área de química quântica? Quais foram as suas impressões sobre a produção de ciência lá entre os suecos? Se tinha muitos estudantes de outras nacionalidades, né, na Universidade de Uppsala? E como que o senhor se adaptou ao idioma local, que eu imagino que não deve ter sido uma tarefa muito simples. Quando eu
comecei então a fazer o mestrado, e você começa a estudar as pessoas que estão contribuindo naquela área, um artigo aqui, um paper acolá, essas coisas, e você vê que naquela época a gente via que a Universidade de Uppsala era um centro mundial. De fato era um centro mundial e a razão era muito centrado numa pessoa chamada Perolov Levitin, muito conhecido na área, é uma pessoa realmente muitos méritos. E eu fiquei fascinado não só pelo tema, assim, trabalhar com ele, né, mas também o fascínio que era você estudar na Suécia, um país tudo novo, assim, cheio de coisas. Você olha as fotografias, as casas são diferentes, tem neve, tem um bocado de coisa, então isso me fascinou. E eu, então, escrevi lá para ele, naquela época era carta mesmo, viu? Eu escrevi, contei das minhas experiências prévias, o que eu gostaria de fazer, se eles tinham condições de me receber. Aí passa, você sabe como que é, né? Então passa meses, não lembro quantos meses passou, quantas semanas, mas enfim, era assim, né? E finalmente eu recebi uma carta dizendo que se eu tivesse bolsa daqui, eu seria aceito, né? Muita satisfação e tal, mas nós não temos como recebê-lo aqui. E então eu submeti a bolsa no CNPq e fui aprovado e fui para a Suécia. Aí na Suécia eu fui trabalhar num lugar que eu posso ter contado também, que tem uma história interessante, porque lá tem a física, né, e tem a química. Então esse lugar que eu ia, ele pertencia à Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas, como se fosse, digamos, Centro de Ciências Exatas, né? Chamada Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas. Então tinha a física, tinha a química e tinha esse departamento chamado Departamento de Química Quântica. O Química Quântica, esse é um registro histórico interessante. O Levitin, ele tinha muita relação com os Estados Unidos, naturalmente, com o Slater, que é um outro físico muito famoso da época, John Clark Slater, tem os determinantes de Slater, essas coisas que você deve saber aí. E o que acontece é que ele queria ir para os Estados Unidos porque não tinha possibilidade de ser professor, né? É o equivalente ao titular, digamos. Porque na Suécia é uma posição ocupada por uma pessoa. Então a posição de professor em física estava ocupada e a posição de professor em matemática também estava ocupada. Então ele considerou ir para os Estados Unidos. E aí o rei da Suécia, quero que você preste atenção nessa história, o rei da Suécia tentou convencê-lo a ficar na Suécia e o convenceu de fato a ficar na Suécia. Ele financiou inclusive o Instituto Novo para abrigá-lo, e esse instituto não podia ser física, não podia ser química, então ele passou a ser química quântica. Então, o departamento de química quântica. E chama química quântica porque, na verdade, a gente estuda sistemas moleculares. Molécula, como você sabe, está na física, está na química, está na biologia, está em qualquer lugar tem molécula, né? Então, como é a aplicação de mecânica quântica para estudar sistemas moleculares, veio essa ideia de você ter o nome de química quântica. E na verdade, era o início de uma área que nós estamos falando, começou pouco antes. E foi assim. Então, no departamento que eu cheguei, o professor era o Levitin, ele era basicamente internacional. Quer dizer, na minha turma tinha um sueco e todos os outros eram estrangeiros. Aí você tinha americano, você tinha tcheco, você tinha chileno. Chileno é um detalhe interessante, que, como eu disse, eu cheguei lá em 75 e o golpe do Chile foi em 1973, né? Foi em setembro de 73. Então, não sei se vocês sabem disso, mas no golpe, os chilenos que procuraram sair do Chile, eles foram muito bem abrigados pela Suécia. A Suécia fez um trabalho excepcional de tirar chilenos capacitados e etc. Da barbaridade que era o Chile naquela época de Pinochet. Então, tinha muitos chilenos na Suécia de um modo geral, muitos deles iam para Estocolmo, naturalmente, mas no departamento que nós tínhamos também tinha, eu lembro, 2 chilenos, tinha um argentino, aí tinha pessoas de outros lugares, tinha americano, tinha sueco, tinha tcheco, tinha um grande amigo tcheco, por sinal esse amigo até ficou lá, e ele hoje mora na Noruega, eu tenho contato com ele até hoje. Então era assim, é um departamento essencialmente internacional, bom, e daí vem essa ideia de química quântica, como poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser física molecular, mas você não fala um departamento de física molecular, enfim, eu não estou só contando um fato que eu acho que é pitoresco, né? Você saber que o rei se interessou em não perder uma pessoa capacitada
e fez todos os esforços, inclusive financiou esse departamento durante um bom período. Eu tenho ainda registro de artigos publicados naquela época em que, sabe, você publica um artigo, você agradece, FAPESP, CNPq, CAPES, agradece quem financiou, né? Então, a gente tem artigos daquela época, você agradecia ao rei King Gustavo. Esse rei, por sinal, é o rei que deu a taça a Berlim na Copa do Mundo de 1958 e é o avô do atual rei da Suécia. Ou seja, tem um caldo cultural ali de investimento público em ciência muito pesado, né, professor? Ah, sim, você veja, eu estudei lá de 75 a 79, né? Eu cheguei em junho de 75, aí fiz um curso de verão, cheguei um pouco antes, justamente porque tinha um curso de verão que eles davam, que era muito internacional, a gente de todo lugar do mundo ia fazer. E eu concluí a minha tese em setembro de 79 e voltei em novembro de 79. Estou contando isso para dizer que eu fiquei na Suécia de 75 a 79. Em 1977, a Universidade de Uppsala fez 500 anos. A universidade foi fundada em 1477, portanto, como você pode ver, antes da descoberta do Brasil. Então, em 1977, a universidade fez 500 anos, eu estava lá, participei, e uma alegria você ver a quantidade de Nobel que apareceu lá nesse período, uns 500 anos. Então, é um momento singular na vida da gente, né? Você imaginar que você está numa universidade, está fazendo 500 anos. Então, era um caldo, como você diz, é um caldo cultural, ou como eles chamam, né, um scientific melting pot. Quer dizer, você mistura. Uma mistura toda ali, né? Mistura toda. Mas E o senhor aprendeu o idioma local lá, professor? Aprendeu o sueco? Como é que foi isso? Digamos que se eu fizesse uma prova, eu tirava uns 5,5, 6. Tá ótimo, eu imagino que não seja muito fácil, né? Porque o que acontece também, como eu disse, na minha turma só tinha um sueco, né? Então era uma coisa. Todas as aulas são dadas em inglês, isso até hoje. Se você está lá só tem sueco, tudo bem, cada aula é sueco. Mas tem estrangeiro que dão aula em inglês. Então, era tudo em inglês, toda nossa movimentação era em inglês. Então a gente usava sueco basicamente quando saía da universidade, supermercado, etc. Então, essas coisas elementares, triviais, quanto custa, quanto sei o quê, como é que chama a banana, essas coisas a gente aprende isso no sueco. Mas o ritmo de conversação a gente não tem, né? E essa era a razão, quer dizer, nem é tanto que a língua é difícil, eu acho que você se adapta a tudo, né? Tem aquela brincadeira de dizer assim, pô, tem até criança que fala russo, então não deve ser tão difícil aprender, né? Então, se você se expõe, se você tenta fazer, você fala. Mas realmente, ainda mais que eu estava saindo do Brasil pela primeira vez, então a experiência do exterior para mim, aprender inglês era muito importante, né? Defender minha tese em inglês, escrever os artigos em inglês, a vida científica em inglês, as aulas eram em inglês. Então é natural que a prioridade seja você, né, versar mais em inglês. Mas, inevitavelmente, você está circundado por tudo. Você pega ônibus, você estaciona o carro, você vai no supermercado, você quer ir a um cinema, você quer assistir televisão. Então, você aprende um pouco de sueco, né? Mas eu nunca tive um sueco, digamos assim, de conversação muito apurado, não. Sobrevivia. E, professor, durante, né, sua formação, tanto graduação quanto pós-graduação, como que era o contato com computadores e linguagens de programação? Tanto no Brasil quanto na Suécia? Tinha seminários, cursos, né? E quando surgiu o seu interesse por simulação computacional em física? Esse é mais recente, né? Assim, comparado com a minha história. Porque, como eu disse, quando eu entrei na universidade, a Universidade de Brasília tinha acabado de adquirir um computador central, que era um computador que, sinceramente, eu não consigo nem dizer a você quantas vezes menor ele era do que a memória de um iPhone, né? Então, tinha um centro de computação enorme, tudo para isso. Isso estou falando de 69, quando eu defendi a minha tese, já comecei a trabalhar em 72, 73. Então, você tinha uma computação um pouco melhor. E você, não sei se você sabe, mas isso a gente, cada vez que fazer um cálculo, tem que compilar o programa, né? Tem que transformar em linguagem de máquina. A gente escrevia o programa, depois é transformado em cartões, tinha uma leitura de cartão, transformava isso depois em linguagem de máquina, executava e imprimia o resultado em papel, e você, no final do dia, se tivesse acabado, você recebia no seu escaninho lá do centro de computação o seu resultado em papel. Olha só, em papel. Era a quantidade enorme de papel que se gerava. Então era uma situação muito, digamos assim, muito
primitiva, vamos chamar assim. Quando eu fui fazer meu doutorado, de novo tinha um centro de computação lá em Uppsala, mas já tinha um computador no departamento. Nessa época, a gente ainda chegou a usar cartão, depois que começou a fazer diferente. Então, quando eu digo diferente, é que tinha um modem, né, que você se conectava e você não precisava mais ter um cartão físico, você bastava podia ter o seu programa, digamos, em fita, em alguma coisa, que era muito comum usar fita. Que era um problema quando a gente viajava, porque você queria levar a fita, mas no raio-x a gente ficava tentando proteger, as coisas. Agora, a minha preocupação com simulação já é mais recente. Quer dizer, eu comecei a preocupar com computação, já estava, digamos, já há algum tempo em Recife, isso eu posso falar aí mais ou menos nos anos 90, eu diria até nos anos 90 mesmo, em que você já tinha recursos computacionais, você já conseguia um milagre. Eu lembro que eu estava na Alemanha executando na máquina nos Estados Unidos, né? Então você já tinha os primórdios daquelas coisas. A internet, a gente chamava naquela época de BitNet, que era um sistema lançado pela IBM, então não era a internet como a gente chama hoje, chamava BitNet. Então você transportava o seu cálculo, já fazia essas coisas. E aí a gente estava conversando com um grande amigo meu, que faleceu, por sinal, um grande amigo mesmo, que eu conheci na Suécia, mas ele era americano, e a gente estava na Alemanha. E nós estávamos conversando, e a questão era assim, a gente calcula, cálculos sofisticados, grandes recursos computacionais para você estudar moléculas isoladas, né? Mas molécula isolada, assim, qual é o interesse real de uma molécula isolada? A molécula isolada você vai ter numa situação de baixíssima pressão e tal, que é mais espaço sideral, essas coisas, né? Baixíssima densidade. Uma molécula numa situação real, ela está em geral, envolvida no meio. Se você pegar na química, está em meio líquido, né? A molécula está colocada no meio líquido. Nos sistemas moleculares está interagindo com um bocado de proteínas, essas coisas, né? Então a gente precisava colocar os sistemas em meio. Então, colocar em meio, isso é uma coisa interessante do ponto de vista físico, né? Porque a equação de Schrödinger não tem temperatura. Pega estado estacionário, H igual a E não tem temperatura. Então, uma molécula que está numa certa temperatura, como você está estudando a molécula isolada, você nunca pensa nisso. Mas se você está estudando a molécula no meio líquido, você, para caracterizar o estado líquido, tem que dizer a temperatura. Dependendo da temperatura, o líquido tem efeitos termocrômicos, a molécula pode mudar de cor, o líquido dependendo da temperatura. Então, você inevitavelmente tem que colocar a temperatura. E aí que apareceu a ideia de você fazer simulação. Não fomos pioneiros, mundialmente falando, mas somos certamente um dos primeiros. Nosso primeiro trabalho publicado nisso data de 1992, em que nós fizemos simulações dessa natureza. Então, você precisava ter temperatura. Como é que você coloca a temperatura na equação de Schrödinger? Então, a ideia era você fazer simulação do líquido, simulação clássica, como a gente chama, pode ser Monte Carlo, pode ser dinâmica molecular, e nessa simulação você coloca a temperatura. Então, a estrutura do líquido que você gera corresponde ao ensemble que você usou. Então, vamos supor que a gente fez um ensemble NVT, T está lá, é a temperatura. Então, aí veio a ideia de você fazer simulação para você ter a estrutura do líquido e depois você fazer o cálculo de mecânica quântica, que é o que a gente efetivamente quer, né? Calcular espectro, calcular reatividade, calcular propriedade de moléculas em situações reais. Então, isso surgiu aí. Já é uma situação computacionalmente bem mais favorável, né? Já estamos falando agora, portanto, dos anos 90. Como eu disse, nosso primeiro trabalho publicado, era um líquido até complicado, mas a gente era tão inocente que não percebeu que era um líquido complicado, que foi o líquido de benzeno, né? Fizemos um cálculo para benzeno em fase isolada, portanto, digamos, em gás. Fizemos um cálculo para benzeno em líquido, uma condição normal de temperatura, mas em líquido. E fizemos um cálculo para também benzeno sólido. Isso está publicado em 92. E a partir daí foi ganhando gosto, né? E vocês tiveram alguma integração com o pessoal da ciência da computação, da matemática nessa época para desenvolver os algoritmos, ou foram aprendendo e fazendo tudo meio que sozinhos? Não, o que aconteceu foi o seguinte, essa é uma coisa que eu já estava entrando um pouco mais no pessoal, né? Porque assim, ó, tem a Kaline com quem eu, né? Você sabe que eu convivo com ela, a gente mora junto há muitos anos, 30 anos, sei lá. Então, nessa época, ela tinha acabado de fazer o mestrado, ela tinha muito interesse em computação, ela estava procurando projetos que fossem um pouco mais ousados. Aí nós discutimos essa questão, né? Vamos fazer. Aí eu lembro que nós estudamos um livro,
um livro muito conhecido, se chama, né, Simulação de Líquidos, do Allen e Tildesley. É um livro fantástico, porque ele ensina você a fazer as coisas efetivamente, né? Não é um livro que você fica só resolvendo problemas, ele ensina você como faz, etc., qual algoritmo é mais eficiente ou menos eficiente. Então, a partir daí, a gente fez o nosso próprio programa, que hoje a Kaline tem total domínio sobre ele. Na verdade, ela é a pessoa responsável pelo programa e eu estou afastado. É um programa que é usado em muitos lugares no mundo, viu? Então, foi assim, o recurso computacional que a gente tinha na época era suficiente para fazer e tinha uma pessoa que era a Kaline que se interessou também, e nós fizemos todo esse aspecto foi feito homemade, né? Não os programas de mecânica quântica, os programas de simulação clássica, Monte Carlo, etc., foram todos feitos nessa época. E aí você vai só aprimorando, colocando mais coisa. Mas é isso. Em seu retorno ao Brasil, o senhor teve passagens pela UFMG e FPE. Como foram essas experiências do ponto de vista de organização dos departamentos e da parte educacional? E nessa época também, o senhor já participava de cargos administrativos, burocráticos, influindo nos rumos do departamento de física? E quais foram os aprendizados desses anos, do ponto de vista das relações entre os pesquisadores, dos problemas enfrentados para, entre outras coisas, verba para pesquisa e como gerenciar as demandas dos alunos? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas coisas. Tá, então, quando eu estava já no meu último ano defendendo tese e tudo, eu defendi minha tese em setembro de 79. Pouco antes, alguns meses antes, tinha um rapaz da UFMG que fazia pós-doutorado, estava fazendo pós-doutorado lá, e ele me contou que lá na UFMG tinha no departamento de física, que lá é departamento, né? Tem um departamento de física, tinha um grupo de estrutura eletrônica. Era basicamente pessoal ligado a digamos assim, matéria dura, né? Estado sólido. E que tem um grupo que eles tinham interesse em que esse grupo, como era estrutura eletrônica, que ele também tivesse moléculas que são técnicas computacionais diferentes, embora complementares, e um conversa muito bem com o outro, não tem problema com isso. Aí eu falei, maravilha, eu estava lá fazendo doutorado, não tinha nada, então eu aceitei. Ah, legal. Aí ele fez os contatos aqui e tal, e eu efetivamente vim, né, cumprir o meu compromisso. Mas entre ele fazer esse convite e depois eu aceitar e eu vir para cá, eu recebi uma carta do Sérgio Rezende. Não sei se você conhece o Sérgio Rezende, foi ministro, né, de Ciência e Tecnologia do governo Lula, é um físico de altíssimo prestígio, Recebi uma carta dele, dizendo que ele soube, através do CNPq, que eu estava acabando o doutorado, tinha visto minhas coisas, e que ele estava montando um grupo lá de sistemas moleculares, porque ele queria também fazer interação com a química. E ele me convidava para ir. E eu fiquei muito interessado pelas coisas que eu vi lá em Recife, na carta ainda, mas eu tinha me comprometido com a UFMG. Então, eu respondi que estava muito interessado, não lembro dos detalhes como eu respondi, mas, enfim, eu assumi meu compromisso com a UFMG. Então, eu vim para a UFMG, cheguei em novembro, e fiquei lá até agosto, e vou explicar por quê. Então, lá na UFMG, eu cheguei muito bem recebido, gostei muito das pessoas. Então, no primeiro semestre, eu dei um curso. Para você ter uma ideia de como as coisas eram, né? Eu era um recém-doutor, portanto, acabando de chegar, e o curso que eles me deram para dar foi um curso de mecânica clássica na pós-graduação. Porque a ideia era que, na pós-graduação, para você dar o curso, tinha que ter doutorado e tal. Eu cheguei até isso e me deram um livro de mecânica clássica para eu dar o curso. E foi duro, tive que, obviamente, me dedicar muito, mas, curiosamente, foi um curso que tinha pessoas muito interessantes, e estou falando agora, portanto, de primeiro semestre de 1980, então não precisa dizer a você que essas pessoas que fizeram o curso comigo são hoje professores da UFMG, né? Então, fiz grandes amizades. Nesse período, então, o pessoal de Pernambuco me convidou para conhecer o departamento de física lá, também é departamento, né? Aí eu fui passar uma semana, dei um seminário, conheci o departamento e tal, e fiquei encantado, fiquei realmente muito encantado com Pernambuco e fiquei muito propenso a ir para Recife. Aí voltei para a UFMG, conversei com as pessoas que entenderam perfeitamente. Eu não era, lembra que naquela época eu era chamava professor colaborador, tinha isso naquela época. Era como se fosse um visitante, eu não tinha contrato efetivo, né? E
Portanto, eu podia me desvincular sem grandes problemas. Conversei com as pessoas, eles entenderam, e eu fui para Pernambuco, então, em agosto de 80. E fiquei em agosto de 80, pouco tempo depois apareceu a vaga, eu fiz o concurso, me efetivei e fiquei lá até 1993, 94. Aí Pernambuco tem uma característica interessante, também é uma característica muito do Sérgio Rezende, né? Que todo mundo tem que se envolver em gestão, você tem que aprender. A física no Brasil, você tem que estar um pouco envolvido com gestão para entender como funciona, especialmente num lugar que está surgindo, ainda que fortemente. Então lá primeiro eu fui vice-coordenador de pós-graduação, depois fui coordenador de pós-graduação, aí eles me liberaram, eu fiz um pós-doc, voltei, aí fiz o concurso titular, eu era muito jovem, como você pode ver, eu tinha 38 anos, fiz o concurso titular e passei. Então eu passei para titular e aí naturalmente chefia do departamento. Né, e aí eu fui chefe do departamento durante 2 anos e bom, agora eu vou fazer uma confissão, né? Quer dizer, eu sempre gostei do padrão USP, né? A USP é, bom, vocês sabem, né? E eu fiquei pensando em vir para a USP. Então, em 93, por uma outra razão, eu vim aqui passar um período como visitante, né? Com Adalberto Fázio. E fiquei aqui 1 ano, e quando chegou em setembro, apareceu um concurso titular. Aí eu perguntei para as pessoas como que era, se eu podia me inscrever, como é que eles viam essas questões. Fui incentivado a fazer o concurso titular. Tinha até um probleminha, né? Porque você, para fazer titular, você tem que ter livre docente. E eu não tinha livre docente, porque livre docente não tem nas universidades federais. Mas como eu era titular, então eles reconheciam que é acima do livre docente, e já tinha participado de banca de titular, então eles reconheceram meu titular como livre docente. Então eu fui qualificado para fazer o concurso de titular aqui em setembro de 2003, não, desculpe, 1993. Aí eu fiz o concurso, né, passei, fiquei em primeiro lugar, e fui efetivado em fevereiro de 94. Então, eu sou um desses casos que eu não tenho uma história uspiana, né? Eu entrei na USP como professor titular e estou aqui desde 1994. E a USP é isso que a gente sabe, a USP não tem teto. Né? Você cresce aqui tanto quanto você quanto você possa, consiga, queira, não sei. Então é isso, quer dizer, eu fui crescendo, me virei titular, aí criei um grupo muito importante, o grupo nosso é muito produtivo, e a gente vai crescendo, e hoje eu sou pró-reitor de pesquisa, sem nunca ter almejado um cargo administrativo. Né? Eu fui chefe de departamento, tanto da Física dos Materiais, mudei de departamento, fui para a Física Geral, fui chefe de departamento da Física Geral, 2 mandatos. Estava na CAPES, eu era coordenador da área de Física e Astronomia na CAPES, coordenava a área, fiquei 7 anos coordenando a área de Física e Astronomia da CAPES, fui membro do Conselho Superior da CAPES também, e aí, quando acabou tudo isso, eu voltei para, digamos, vamos agora reativar, ver o que vou fazer da vida, continuar a reativar meu laboratório. Aí recebi um convite para ser pró-reitor e virei pró-reitor. Então, o cargo administrativo, ele sempre veio junto comigo, né? Desde a origem em Pernambuco, que era mais ou menos assim, todo mundo tinha que se envolver, até aqui na USP, que atualmente sou pró-reitor de pesquisa, que eu acho um cargo que muito me honra, para ser muito sincero e franco. Eu diria a você que se algum dia dissesse para mim qual é o maior cargo, que eu certamente diria a você que é o pró-reitor de pesquisa. Eu não tenho aspiração de ser reitor, nós temos uma campanha aí agora para reitor, tem pessoas muito bem qualificadas, mais qualificadas do que eu abri mão plenamente, acho que a pessoa mais qualificada do que eu, e acho que do ponto de vista de gestão eu cheguei no meu pico. No meu pico não, cheguei no meu máximo, que foi ser pró-reitor de pesquisa. E aí você conhece a Universidade de São Paulo e fica mais fascinado ainda, né? Porque se você está na física, você conhece a física, conhece um pouquinho ali a química, conhece ali do lado a matemática, e não sai muito disso, né? Conhece a física de São Carlos, não sai muito disso. Você senta na cadeira de pró-reitor, todas as unidades de todas as cidades do interior e da capital, você tem que lidar. Então é um aprendizado enorme, Aí você vê certas unidades que a gente tem aqui que não conhece bem, vou dar um exemplo sem nenhuma preferência, só para dar um exemplo, você pega a Exalc, é fantástico a quantidade de projetos interessantes na Exalc, mas no ICB, a quantidade de projetos absolutamente interessante, então você se descobre realmente
Quer dizer, você é um cientista de física, mas você se descobre um apreciador da boa ciência que é feita. E se você gosta de ciência, quando o cara lhe apresenta um projeto em qualquer área que você diz, meu Deus, que coisa interessante, coisa inteligente. A gente aprecia a inteligência muito, né? Então é isso. Então, cargo de gestão comigo, assim, fora da universidade, eu acho que foi ser coordenador da área de Física e Astronomia durante 7 anos, fiz 2 avaliações, né, dos cursos, e fui membro do Conselho Superior da CAPES, que é um negócio também, assim, do ponto de vista nacional, muito, muito prestígio. Mas na Universidade de São Paulo, então, a partir daí, eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa e estou aqui, até agora, encerrando o mandato nessa gestão. É isso. E, além de tudo isso, o senhor coordenou um projeto temático junto à FAPESP no começo dos anos 2000. Qual era o principal objetivo, né, desse projeto e como deu o engajamento dos alunos no tema? 2000, como você pode ver, não é muito. Eu assumi de fato em 94, né? Então a gente precisava de recursos. Havia uma mudança naquela época de recursos computacionais, que é uma coisa interessante. Tinha muito essa ideia de workstation, essas coisas. Não sei se você lembra dessa época, tinha as máquinas da ação, né, estação de trabalho. Então, havia uma mudança muito grande na situação computacional no mundo, a postura computacional no mundo. E então a gente fez um projeto. Eu honestamente nem lembro qual é o tema, mas é fácil perceber que devia ser estrutura eletrônica de moléculas e materiais, porque era isso que fazia. Então era um projeto que juntava os grupos meu e o grupo do Adalberto Fázio. Então nós fizemos um temático juntos, e esse temático nos dava recursos computacionais, nos dava recursos que vêm junto, né? Recursos para você viajar, participar de conferências, recursos adicionais para você comprar outras coisas, reposição, apoiar os alunos que vão a eventos. Então foi muito bom. O temático naquela época ele tinha, digamos, menos, como é que eu diria, menos abrangência do que ele tem hoje. Porque hoje você junto com o temático você pode colocar bolsas, né? Naquela época não. Então se eu tinha, por exemplo, um estudante de doutorado, hoje você pode pegar no seu projeto temático, dizer que você vai querer, digamos, 5 bolsas de doutorado. Então você tem essa autonomia de colocar. Claro que você tem que mostrar o currículo, mostrar que tem que ser um bom aluno, essas coisas todas, mas ele era menos abrangente nesse sentido. E hoje eu não tenho temático. Hoje eu não tenho temático por uma razão muito simples. Eu não tenho condições, por tudo que eu faço na pró-reitoria, por uma série de coisas, eu não tenho condições de coordenar o temático, mas eu nem por isso eu deixo de trabalhar, obviamente, e faço parte com outras pessoas. Então eu estou no INCT, mas eu não coordeno o INCT, eu estou no NAP, mas eu não coordeno o NAP, eu tenho outro projeto que é junto com a Kaline, mas eu não coordeno, eu não tenho condições, digamos assim, eu não tenho tempo, é difícil para mim fazer esse tipo de coisa. Então, de uns anos para cá, eu sou participantes de projetos com colaboradores, mas eu não tenho feito tudo. Mas o temático, dizendo assim, foi muito importante para me estabelecer aqui na USP, né? Que com o recurso do temático eu estabeleci um laboratório, recursos computacionais, produzi bastante artigos científicos e você, portanto, finca seus pés, digamos assim, né? Você sedimenta o laboratório que você vai trabalhar e nós chegamos a ter um grupo com mais de 20 pessoas, né? Nessa época. Vamos dizer. Aí depois separou, o Beto Faz naturalmente, ele tinha os projetos, poderia conseguir o próprio temático dele, então ele dividia e duplicava, né? Então, tivemos 2, né, temáticos separados e hoje eu participo de grandes projetos, mas eu, se você me permite dizer felizmente, felizmente do ponto de vista de dificuldade administrativa, eu não coordeno. Professor, como se deu sua participação no projeto de fluidos complexos e quais foram os principais avanços obtidos? Se puder falar um pouco sobre por que esse projeto surgiu, o que vocês fazem lá? Então, isso é uma coisa interessante também, né? Isso é... Diz que quando a gente está ficando velho, a gente acha tudo interessante, né? Eu acho que eu estou ficando velho. Veja só, fluidos complexos, precisa entender a palavra, né? O que é um fluido complexo? Então, por exemplo, o Antônio Figueiredo, ele trabalha com fluidos complexos, ele trabalha com cristais líquidos, né? Que são moléculas mais estruturadas. Então é matéria mole, como a gente fala.
Mas existe outro tipo de fluidos complexos, que é o que me interessa mais hoje em dia do que interessava na época, mas hoje me interessa mais isso, que é assim. Se você pegar um diagrama de fase, você vai ver que tem líquido, sólido e gás. Entre o gás e o líquido, você tem a linha de coexistência, né? Você tem a transição de fase de um para o outro. Sai do líquido para o gás, sai do gás para o líquido. Então tem a linha de coexistência. Se você, não sei se você já se preocupou com isso, pega um diagrama de fase de qualquer sistema que você se interesse, você vai ver que essa linha de coexistência, ela abruptamente ela para. Ou seja, daí para frente não há mais diferença entre um líquido e um gás. Ele coexiste. Esse fluido que coexiste é chamado um fluido supercrítico. Então, ele é esse tipo de fluido, hoje é o que me interessa. Note que eu estou falando de uma situação que você vai na linha de coexistência, vai subindo na linha de coexistência e de repente ele para. Portanto, nós estamos falando de temperaturas e pressões que são muito altas. O fato de ser muito alta não é o que eu quero chamar a atenção aqui agora. Eu quero chamar a atenção que você tem que ter o controle do que é a pressão e qual é a temperatura. Como é que você pode dizer que você está num fluido supercrítico, portanto, além do ponto crítico, se você não sabe qual é a temperatura que você está? Então, volta àquilo que eu falei no começo, que você tem que fazer mecânica quântica com condição termodinâmica. Você tem que estabelecer a temperatura. Por isso que a gente, lá atrás, nós nos qualificamos para estudar esse tipo de sistema. Então, esse é um fluido supercrítico, é um fluido, né, também crítico. Então, o Antônio Figueiredo, ele é do que se chama mais tradicionalmente de fluidos críticos, né, fluidos complexos. Ele é a pessoa que trabalha muito com isso. E ele, então, se dispôs a coordenar, nós estamos falando do INCT, não é? INCT de UNAP. Ele se dispôs a coordenar um projeto dessa natureza. Ele tem muita interação com o pessoal da área de medicina, porque há também interesse com questão de aterosclerose, uma série de coisas assim. Então, ele se propôs a coordenar. Eu sou vice-coordenador em um desses. Então, nós somos parte, digamos, desse estudo, que ele é um pouco mais amplo do que o que nós efetivamente fazemos. E eu sou vice-coordenador. E veja que isso, na verdade, foi uma grande conveniência, porque como os núcleos de apoio à pesquisa, os NAPs, são vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa, eu ia estar administrando um projeto, né, meu, né? Porque os NAPs, todos eles são subordinados à Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas eu não sou coordenador de NAP, eu sou vice-coordenador, essas coisas todas vão. Então a ideia dos fluidos complexos, como o Toninho Figueiredo faz, ele tem interesse mais, como eu falei, em cristais líquidos, coisas assim, e ele tem um interesse muito grande também em interagir com o pessoal da medicina. Nossa contribuição dentro disso é mais estudar moléculas, como que uma propriedade molecular, como que uma molécula, espectroscopia, reatividade, etc., muda dependendo do meio em que ele se encontra. É um meio complexo. Pode ser um fluido supercrítico, pode ser um líquido regular. Aliás, pode até ser o interior de uma proteína, pode ser até o sítio ativo de uma proteína. Esse, sim, é um ambiente bem complexo. Então, é assim, a nossa relação se dá dessa natureza. O Toninho, acho que coordena muito bem esses projetos, e eu sou, digamos assim, uma parte integrante, digamos, sou um braço do grupo como um todo, que é mais abrangente. Isso está completamente dentro da mistura física, biologia e química, né, professor? É assim, os fluidos, falar um pouquinho de física, mas uma física, digamos assim, pé no chão. Os fluidos complexos, os fluidos supercríticos, desculpe, esse que eu mencionei, que você está além do ponto crítico. O ponto crítico é quando acaba a linha de coexistência sólido-líquido. Até convido a vocês, se vocês não olhar, dá uma olhadinha no diagrama de fase, você vai ver, curiosamente, acaba a linha. Então, esse ponto, que se forma, portanto, a região dos fluidos supercríticos, veja que eu não estou falando nem líquido nem gás, fluido. Por que região fluido? Porque não é gás nem é líquido. Ele tem uma característica interessante. Quando você está nessa região, pequenas variações de temperatura dão grandes variações, por exemplo, na constante dielétrica. Então, você supõe o seguinte, que você quer fazer uma reação química e você precisa de uma constante dielétrica, digamos, 20. A constante dielétrica é adimensional, né? Então, 20. Mas, de repente, essa reação química pode se processar ou ser melhor, ou a propriedade da molécula melhorar, se você tiver uma constante dielétrica, não 20, mas 32.
Então, se você na situação regular, você vai ter que pegar um líquido que tem a constante elétrica 20, depois, se você quiser fazer 32, tem que pegar uma molécula que tem a constante elétrica 32. Num fluido supercrítico, você basta mudar a temperatura ou a pressão. Então, você está sempre no mesmo ambiente e você tuna, né, sintoniza a propriedade elétrica que você quer, variando a temperatura e a pressão. Então, você tem um ambiente, na verdade, que você pode regular. Só a título de exemplo, você sabe que você descafeinar, tirar a cafeína de um café, isso é um processo químico que você faz num ambiente supercrítico. Então, ele tem aplicações muito interessantes. Então, agora, uma outra coisa que é um fluido ainda mais complexo é você ter o sítio ativo de uma proteína, de uma enzima, no caso, né? Porque se faz reação química, a gente chama de enzima. Então, você tem um sítio ativo que é onde as reações químicas se processam, né? É no sítio ativo. Então, veja que coisa interessante. Você tem que ter uma reação química ali no sítio ativo da enzima, então é importantíssimo. Então, você entender as características do sítio ativo é muito importante. Porque pode ser que tenha uma reação química que você não queira que se processe, pode ser uma reação que você queira que se processe mais rápido, você pode querer curar uma doença dessa forma, enfim, uma série de atribuições que podem ser feitas. Então, é muito importante você ter acesso à influência do meio proteico, do meio da proteína, da enzima, sobre a reação química que vai acontecer no sítio ativo, que é o local especial da reação química que ocorre. Então, esse tipo de influência não é um líquido que nós estamos falando, é um ambiente biológico importante, que nós também conseguimos fazer. Nós temos 3 trabalhos publicados em que você estuda como que as coisas acontecem no sítio ativo de uma enzima, usando essas metodologias que a gente desenvolveu. Então, de fato, nesse caso, a gente chama que é um ambiente complexo, mas ele não é um fluido. A gente pode sair de um fluido, a gente quer saber como que a molécula modifica interagindo com um meio, com o ambiente, né? Esse ambiente pode ser um fluido regular, pode ser um líquido regular, por exemplo, como é que a reação ocorre em água, como você faz em água. Ele pode ser um ambiente supercrítico, você tem que regular a temperatura e pressão para estar no ambiente supercrítico, e pode ser, como eu disse, o seio, vamos chamar assim, de uma enzima. Então, nós estamos hoje em condições de fazer todas essas coisas. Então, o que a gente chama, no nosso contexto, o que a gente chama de uma coisa complexa, é mais, digamos assim, mais complexo do que um complexo estático, né? Você pega um cristal líquido, claro que ele é complexo, mas é aquilo. E enquanto que eu estou falando de uma complexidade que pode ser um líquido regular, pode ser um fluido supercrítico, que pode ser um ambiente de uma proteína. Então, professor, e a adaptação da simulação computacional ao experimento real, isso é muito próximo do que vocês simulam ali dos resultados? Nós nunca estudamos até agora uma reação química efetivamente, mas a gente estuda o espectro de absorção, a gente estuda a mudança de uma barreira para que uma reação ocorra, como que, você sabe, né? Você tem um estado inicial, um estado final, você tem uma barreira no meio do caminho, tem que vencer a barreira para sair de A para B, entre A e B tem uma barreira, tem que vencer. Então a gente tem estudos que mostram a você como que essa altura dessa barreira modifica, que portanto vai modificar a taxa de reatividade. Então nós temos resultados muito interessante. Só quero chamar a atenção de uma coisa que talvez escape ao ouvinte menos atento, é que para você estudar uma reação química, você tem que fazer mecânica quântica, não tem escapatória. Reação química é mecânica quântica. Espectroscopia é determinar o espectro, portanto, determinar os estados de uma molécula. E os estados são quantizados, então você tem que fazer mecânica quântica, não tem jeito. Então, o que nós estamos falando é você fazer mecânica quântica no ambiente de uma proteína. Né? Então você tem que ter. O que a gente faz? A gente trata a proteína, o sítio ativo, por mecânica quântica. Os outros aminoácidos que estão distantes, a gente traça por mecânica molecular. E esse método é chamado QM-MM. QM de mecânica quântica, MM de mecânica molecular. Esse é o método que deu o prêmio Nobel em 2013 na química. É um químico teórico conhecido, Ariel Warshel. E a gente tem uma metodologia específica que computacionalmente a gente tem muitas vantagens e a gente de fato tem feito. Com boa concordância experimental, sem dúvida. Aliás, é o melhor que eu conheço. Professor,
A gente já falou aqui que o senhor faz parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa e é pró-reitor de pesquisa na Universidade de São Paulo. E a gente está interessado em saber quais são os problemas e questões burocráticas relacionadas a esse cargo, né? O que implica, quais são os seus problemas do dia a dia, um pouco do trabalho mesmo. É o Vitor, né? Isso. Vitor, veja, preciso fazer uma distinção aqui, né? Porque a burocracia significa você se adequar a regulamentações. Então, a gente tem uma equipe na Pró-Reitoria de Pesquisa de funcionários, servidores muito dedicados, muito competentes, é bom que se reconheça. Então, essa parte burocrática, muitas dessas coisas eu efetivamente às vezes nem sei. Então, você tem uma equipe que cuida disso, né? Então, se você está numa situação mais delicada, você tem a procuradoria, que você se assessora com essas coisas para fazer. A grande atividade do pró-reitor de pesquisa não é essa, porque essa não precisa de muita inteligência para você se adequar às regulamentações, às leis, etc. O que o pró-reitor de pesquisa precisa fazer primeiro, ele tem que reconhecer a vanguarda da ciência e procurar estimular a universidade para estar nesse ponto. Então, o que a gente faz? A gente pensa o que é a pesquisa científica de ponta, pensa como que é a pesquisa científica na Universidade de São Paulo e como que a gente pode influir na boa direção. O influir pode ser, desde a gente dizer, olha, vou financiar uma pesquisa em tal área, como pode ser também você abrir um edital para dar apoio a laboratórios, equipamentos que precisam de manutenção. Então, é um complexo de atividades muito grande. Vou dar um exemplo de cada coisa, tá bom? Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo, quando nós entramos, nós percebemos a importância dessa área de inteligência artificial. E eu estou, portanto, falando de 2018, quando eu entrei lá no começo de 2018. Então, nós fizemos um edital na área de inteligência artificial. Vou financiar na área de inteligência artificial. Nenhuma sub-área da inteligência artificial. Qualquer coisa da inteligência artificial está valendo. Qual foi o propósito disso? Nós tivemos 130 aplicações. Portanto, nós identificamos, dentro da USP inteira, quais eram os grupos que trabalhavam com inteligência artificial. Eu vejo aqui é um negócio estratégico. Então, eu não saio fazendo formulário. Entendeu? Então, fizemos edital. As pessoas submeteram, ganharam seus recursos, mas eles me deram, em troca, um levantamento de todas as pessoas que trabalham com inteligência artificial na USP. A partir daí, nós começamos a trabalhar com essas pessoas e ganhamos o financiamento da FAPESP e criamos um centro de inteligência artificial. Então, a Universidade de São Paulo tem hoje um centro de inteligência artificial, que em termos de universidade, é o único que nós temos no Brasil e é um dos mais sofisticados que tem. Hoje, esse centro de inteligência artificial tem 230 pesquisadores trabalhando nele. Então, você percebe como que é estratégico. Então, a Universidade de São Paulo não tinha um centro de inteligência artificial, agora tem um centro de inteligência artificial que funciona muito bem, tem recurso FAPESP, tem recurso da IBM, tem recurso de empresas, etc, etc. Então, essa é uma ação, veja que ela não é burocrática, ela é estratégica, porque a burocrática a gente tem que faça, e se for necessário, por exemplo, quando eu abro o edital, eu falo, eu quero assim, assim, assim. Ora, tem regulamentações, você não pode privilegiar um área, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, todo o pessoal nos orienta. A equipe nossa é muito boa e faz isso. Então, esse é um estratégico. Hoje, a gente verifica que a ciência não é mais dominada por questões monotemáticas. Não quer dizer que você, que é um físico molecular, não queira continuar trabalhando física molecular. É perfeitamente legítimo, nada contra. Mas se você pensar nos grandes problemas que estão sendo colocados pela sociedade, eles não serão resolvidos somente por física molecular. Eles precisarão ser resolvidos por uma combinação de áreas. Por exemplo, eu uso sempre esse exemplo que é o mais fácil, né? Você entender. Você vai dar mudanças climáticas. Ora, mudanças climáticas têm repercussão até na saúde. Você tem repercussão na psicologia, tem repercussão na farmácia, tem repercussão na física, na química. Então, você tem uma quantidade enorme de disciplinas que são necessárias para você estudar mudanças climáticas. Então, o que acontece? Nós fizemos agora um edital há pouco tempo, que é chamado PIPAI, era Programa Integrado de Pesquisa em Áreas Estratégicas. Então, definimos áreas estratégicas, abrimos o edital e juntamos pessoas de diferentes áreas para estudar esse tema. Então, essa é uma coisa também muito estratégica que é feito. É importante. Então, hoje nós financiamos 81 projetos em áreas estratégicas.
E são áreas estratégicas e estratégicas, de fato, são coisas estratégicas. Por exemplo, inteligência artificial na medicina, entendeu? Técnica de teleconsulta, e todas essas coisas que o mundo está indo. Mobilidade disruptiva. O mundo não pode continuar, né? Não pode, mas continuar ônibus para cá, ônibus para lá. Você tem que pensar como vai ser a mobilidade da população. Então, nós financiamos um projeto dessa natureza. Esse é um outro que é estratégico que nós fizemos. Finalmente, só para você ter um exemplo, você tem na Universidade de São Paulo, você tem equipamentos espalhados por todos os laboratórios, todas as unidades, institutos, etc. Aí você está trabalhando na biologia e você precisa de um microscópio confocal que tem na física. Como você fica sabendo que tem um microscópio confocal na física? Então, o que a gente faz? Nós fizemos também, de novo, uma plataforma multiusuária. Então, a plataforma multiusuária, ela cataloga todos os equipamentos multiusuários na Universidade de São Paulo. Então, você tem um espectrômetro de massa, você coloca lá. Uma pessoa que precisa utilizar um espectrômetro de massa, entra na plataforma e fala espectrômetro de massa. Aí aparece, acho que tem na USP. Eu quero por tempo de voo. Então, você diz, olha, por tempo de voo tem fulano, fulano, fulano. Então, você fica sabendo quem tem o equipamento para o qual você precisa. Então, você não precisa duplicar esforços. Mais do que isso, se você precisar utilizar do seu colega ou alguém de fora queira utilizar, o gerenciamento disso também é feito pela plataforma. Então, a plataforma, além de dar visibilidade aos equipamentos existentes, ela também gerencia a utilização desses recursos. Então, você veja que é uma coisa fantástica. Então, o que nós fizemos recentemente? Nós fizemos um edital em que financia a manutenção desses equipamentos. Eu não estou financiando o seu equipamento ou o equipamento do fulano. Eu estou financiando a manutenção do equipamento que a universidade inteira pode utilizar. E aí nos permite uma outra coisa, que se você faz solicitação de recursos para manutenção de equipamentos, raramente, para não dizer nunca, você vai encontrar quem faça financiamento e manutenção preventiva de equipamento. Então, isso nós fizemos também no nosso edital. Nós damos recursos para que a pessoa faça manutenção antes do problema ocorrer, onde o custo é mais barato. Então, a gente faz manutenção corretiva e preventiva. Então, esse é um tipo de coisa também que a gente faz, que está pensando agora, nesse exemplo, na infraestrutura da universidade como um todo. Então, é uma forma bem mais inteligente de otimizar os recursos também, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você tem um equipamento, você não usa, suponha que você tem já que eu falei de espectrômetro de massa, o microscópio confocal, você não usa ele 24 horas por dia. Não é? Então, você pode disponibilizar para o outro colega que queira utilizar. Então, ele faz. E a gente financia a preservação. Inclusive, nós estamos priorizando a concessão de técnicos para esses multiusuários. Eu prefiro dar um técnico para o equipamento que é usado por muita gente do que para aquele equipamentozinho que você está guardado na esquina e que só você usa, percebe? Então, isso também incentiva aquela pessoa a pegar o equipamento dele e disponibilizar, porque aí ele faz parte, né, do multiusuário e, portanto, vai receber recursos para manutenção, etc, etc. Hoje, dia 26, nós lançamos a plataforma Ciência Aberta da Universidade de São Paulo. Ciência aberta significa que você tem que ter ciência aberta, ou seja, você utiliza as facilidades digitais que nós temos hoje para você compartilhar conhecimento. Então, nós temos uma plataforma em que você faz o seu trabalho, fez o seu trabalho, mandou você quantos dados. Você pega os seus dados e você coloca nesse repositório. Esse repositório poderá ser utilizado por uma outra pessoa, você já esgotou o que você queria. Então, aquela pessoa pode utilizar. Então, esse é apenas um exemplo do que a gente chama de ciência aberta. Então, a Universidade de São Paulo, nós fizemos repositório, o multiusuário faz parte disso. Hoje nós lançamos, hoje às 10 horas, fizemos o lançamento do Universidade de São Paulo, plataforma, Ciência Aberta. Então, é isso, a gente tem que ficar pensando no avanço da ciência, prospectar novas áreas, apoio a quem precisa, muito mais do que, entendeu, Vitor? A parte burocrática não se preocupa tanto. Nós somos subordinados à parte burocrática, é evidente, porque você não pode ir além das regulamentações, você não pode quebrar a regulamentação, mas essa parte é uma equipe enorme de pessoas qualificadas que cuidam disso para a gente. Legal. Eu acho que é bom para
das pessoas também terem noção do que é esse cargo, né? É uma coisa que a gente geralmente não tem muito acesso de talvez falar com o pró-reitor e conhecer mais, né? É bem interessante, porque a gente vê, por exemplo, eu passei um bom tempo na universidade e a gente começa a ver com o passar do tempo, quando você olha para a universidade, você começa a ver as mudanças da universidade, as mudanças nas gestões, os problemas como eles são abordados. E acho que de uns anos para cá, o termo tecnologia e inovação ele vem sendo bem usado e a USP ela rumou nesse sentido e a gente vê, é nítido, né? E já essas iniciativas que o senhor acabou de falar aqui evidenciam isso. Plataforma multiusuário, plataforma de ciência aberta, vanguarda no conhecimento de inteligência artificial, né? A gente são coisas, são iniciativas que é o nosso pé no próximo século, talvez, ou agora o motor para girar, né? No começo do século XXI. Exatamente. No centro de inteligência artificial a gente tem a IBM, mas nós temos outras, né? Nós temos a Motorola, nós temos a coreana, né? Huawei, alguns chamam de Huawei ou Huawei, o que seja. Então são pessoas que têm interesse. E você sabe que tem outras companhias que procuram os seus problemas de inteligência artificial e nós estamos na ponta, né? E foi uma coisa que nós começamos já no começo da gestão, quer dizer, em 2018 a gente tinha, 2021, como eu estou dizendo a você, em 3 anos, uma mudança substancial. Nós saímos de várias pessoas trabalhando em coisas descoordenadas, importantes, mas separadas uma da outra. Você sabe que a inteligência artificial até na área de direito. Né? Na medicina está cheio, na engenharia nem pensar, na física cada vez mais, machine learning, essas coisas. Então, agora você botou um centro de inteligência artificial, como eu estou dizendo a você, estou falando de 200 e tantas pessoas prontas para resolver o problema de inteligência artificial. Então, é uma mudança substancial. E nós estamos discutindo, inclusive espero nessa nova gestão, eu tenho, obviamente, um candidato que a gente está apoiando, em que eu participei do plano de gestão, então essas coisas foram colocadas lá também, né? Então é isso, viu, Vitor? É isso que faz um pró-reitor de pesquisa e tal. Agora, fora isso, você tem outras coisas que são, digamos assim, protocolares, né? Então, por exemplo, você financia um evento, o cara faz um evento importante, você financia. Aí o cara pede para você fazer abertura, você vai na mesa de abertura, você fala da pró-reitoria, fala da importância daquele evento, da importância daquela área, que são coisas, digamos assim, um social protocolar, né? Que é importante, por sinal é bom que se diga, porque se a gente fica sentado na cadeira o tempo todo, a gente não fica sabendo o que está acontecendo fora. Mas a gente, o termo, digamos assim, não é muito burocrático não, viu? Para ser sincero, tem coisas que a gente faz ali que eu não tenho domínio, mas eu estou bem assessorado. E isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção também. A equipe nossa na Pró-Reitoria de Pesquisa é fantástica, viu? Fantástica. Eu trabalhei um tempo no setor de informática, no STI da FEFELET, em outras áreas também, no IFUSP, e assim, eu sempre trabalhei com pessoas de altíssima qualidade, profissionais excelentes. Isso é uma coisa que vale frisar mesmo, porque tem essa ideia meio do funcionário público, que é uma ideia muito equivocada, e que, não, a gente é pessoas muito boas no que fazem. É isso. Eu acho que é bom frisar mesmo. Uhum. O problema do baixo investimento em ciência e tecnologia não é novo na realidade brasileira. Atualmente, devido principalmente a fatores socioeconômicos, muitos jovens estão procurando países com melhores condições para fazer pós-graduação e outros até mesmo postergando a sequência dos seus estudos. Como essa questão é abordada no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade? E como o senhor avalia o papel das agências de fomento estaduais na alocação de recursos para as universidades públicas num país com um orçamento tão escasso para a ciência? E o senhor consegue vislumbrar, no médio e longo prazo, um panorama melhor? Eu consigo, assim, não acho que com esse governo as coisas vão mudar. Eu consigo porque nós buscamos alternativas. Então, vamos fazer 2 considerações, porque essa sua pergunta é muito complexa e muitíssimo importante e atual.
Então, vamos falar da situação primeiro do Brasil, digamos, autóctono, digamos assim, contido em si próprio, e depois eu falo possibilidade de financiamento, tá bom? Então, veja só, se você considerar o que aconteceu com a Covid-19, a pandemia, você vai ver que a resposta científica do Brasil, e da USP em particular, mas do Brasil, foi fantástica. Né? Quer dizer, a sociedade responde imediatamente a isso de forma satisfatória. Nós estamos com todo mundo vacinado, né? Então a ciência deu uma resposta. No caso da USP, foram desenvolvidos ventiladores mecânicos de baixo custo, que foi doado para não sei quantos hospitais. Você criou coisas como para você fazer desinfecção, você utilizou técnicas de autópsia não invasivas para você estudar como que os órgãos são afetados pela Covid. Então, você desenvolveu um conhecimento enorme, enorme. Esse é um seminário por si só, viu, Vitor? Por que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, foi colocado um desafio e a ciência mostrou que ela é madura e respondeu de maneira muito satisfatória. Portanto, se você diz, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Covid colocou uma meta, um objetivo. Portanto, suponha que nós não tivéssemos a Covid. Se o governo tiver um planejamento científico para o país, a comunidade científica está madura e vai corresponder. É isso que eu estou dizendo. Qual foi o papel da pandemia nesse sentido? Foi mostrar, né, que a ciência brasileira está madura. Se nós tivéssemos um planejamento científico, e se nós viermos a ter, nós vamos crescer muito cientificamente. Não tenha a menor dúvida sobre isso. Não tenha. É fato. Está comprovado com a Covid. Agora, o que é planejamento científico? A gente saber para onde vai. E saber para onde a gente vai não é dizer que a área de ciências exatas é mais importante que a área de ciências humanas. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Ninguém vai fazer um avanço tecnológico e colocar na parede da sua sala. Qualquer avanço tecnológico, e nós somos testemunha de várias, eles são colocados na sociedade. E o impacto na sociedade precisa ser entendido. Te dou um outro exemplo. Uma das coisas que as pessoas não prestam atenção, mas que foi estudado nas áreas humanas e nas áreas de psicologia também, qual é o efeito da pandemia? Qual é o efeito na reclusão? Qual é o efeito numa criança ao perder o seu brincar? São fenômenos importantíssimos para ser estudados. Então, porque é bobagem. O governo fica dizendo que área A, área B, isso é bobagem. A ciência tem que se desenvolver como um todo. Então, tem que ter um planejamento científico onde nós queremos ir. Planejamento científico, e aí eu vou até ser parcimonioso. Eu não estou dizendo a você que você dê muito dinheiro para a ciência, mas que você tenha estabilidade de recursos. O que não pode é você ter que ganhar um certo valor aqui agora, aí cai para a metade daqui agora, depois multiplica por 2 não sei quanto. Quer dizer, mesmo que na média você venha até um bom recurso, não faz ciência assim. Porque com esses espasmos você perde estudante, você deixa de ter manutenção de equipamento, você interrompe projetos, isso não é possível. Então, o governo não tem um projeto científico. E não é de agora. Esse é mais evidente. Quer dizer, um governo que, em plena pandemia, corta recursos para a ciência, né, é um negócio estapafúrdio. Um governo que nega a vacina, aí não dá. Se você fizer uma rápida incursão e der uma olhadinha, você vai ver que a vida média brasileira aumentou 30 anos de 1940 para cá. E qual foi isso? Foi vacina. O grande responsável disso é a vacina, redução de doenças. Então a gente não tem, o governo não sabe, o governo está perdido, o governo literalmente está no espaço. Então o que nós precisamos é planejamento científico, isso nós não temos. Então a situação do Brasil é grave por isso, porque ela pode dar descontinuidade em laboratórios importantes. Não adianta você colocar o dinheiro daqui a 3 anos, o cara já foi embora. Foi embora. Os estudantes que foram, muitos deles foram para o exterior, fazer pós-doc, muitos deles também não voltem mais. Não tem confiança se um país não se mostra confiável. Aliás, nem os investidores estão achando mais isso aqui confiável. Então, esse é um lado. Então, eu acho muito ruim. A gente tem brigado, a Academia para a Ciência tem brigado, a SBF tem brigado, nós temos brigado junto com o CRUESP, que são as outras universidades estaduais paulistas, né? Universidade Pública, Unicamp, Unesp e a USP. Esse é um aspecto. Agora, por que eu tenho também assim, uma certa, que eu disse a você, uma certa esperança? Nós fizemos, no começo desse ano, nós nos aliamos, né, a algumas agências internacionais. Então, tem uma agência internacional chamada Wellcome Trust,
que ela criou um braço que chama Wellcome Leap, para financiar pesquisa na área de Covid e agora, na verdade, na área de saúde. Foi digamos, inspirado na situação da Covid. Então, nós ganhamos um recurso lá de alguns milhões de dólares. Nós, que eu digo, eu pego pesquisa, a prima de tal, a área é tal. Então, eu procuro saber quem são os pesquisadores que trabalham naquilo. Junto eles, a gente conversa, eu digo, faça um projeto. Eles fizeram um projeto e ganharam alguns milhões de dólares. Então, há recurso externo que a gente pode buscar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que nós fizemos também, junto com a gestão, né, com o reitor e o vice-reitor, nós criamos uma coisa que não existe na Universidade Brasileira, muito menos existe na USP, que é a questão de você fazer doações. Então, nós criamos um programa chamado USP Vida, não sei se vocês já ouviram falar, está na internet, está cheio de coisa. Então, o que é USP Vida? USP Vida significa o seguinte, programa de doações. Então, nós recebemos doações de pessoas físicas. É fantástico você ver pessoas físicas contribuindo para a ciência no Brasil, e em particular na USP. Nós temos o exemplo de uma professora aqui da USP que doou o salário dela integral. Pegou o salário dela integral e doou para a USP Vida. E esse recurso nós financiamos alguns laboratórios, eles submetiam para a gente e a gente financiava com o recurso que nós recebíamos. É um recurso sem burocracia. Né? Para usar sem burocracia, porque não é um recurso público, tem que fazer 350 prestações de contas. A gente tem que fazer prestação de contas, porque o Tribunal de Contas quer saber o que nós estamos ganhando dinheiro, o que nós estamos fazendo. Mas é um recurso ágil. Então, existem alternativas que nós aprendemos pelas dificuldades que enfrentamos, existem alternativas. O USP Vida é um programa muito bem sucedido. Nós temos situações de empresas que doaram recursos. Então, nós estamos aprendendo a buscar recursos fora também. A universidade criou o chamado Fundo Patrimonial, que é exatamente você lidar com essas coisas. Então, o governo tem que entender que ele é estratégico. O governo, seja ele qual for, não pode tratar a ciência, porque você morre, não adianta você pegar para um cachorro e dizer, em média, ele comeu tanto. Se ele comeu tanto num dia, passou 5 dias sem comer, isso não é a mesma coisa. Então, o governo tem que ter um planejamento, tem que saber o que ele quer. Nós precisamos de alguém que faça um planejamento sério. O que ele quer da ciência, e a ciência brasileira mostrou que está madura. Se houver planejamento, nós daremos um grande salto. Agora, do lado mais interno, é isso que eu estou dizendo, nós aprendemos a buscar recursos fora. Então, nós temos hoje recursos de empresa, como eu disse a você, a questão do nosso Centro de Inteligência Artificial, ele é financiado parte FAPESP, parte IBM. Tem outras indústrias, não quero ficar falando aqui só de uma, não, mas recursos externos que você pode buscar. Agora, para isso, a universidade tem que se abrir um pouco mais para a sociedade. Né? É muito difícil que alguém queira financiar o seu trabalho se você vai dizer que você vai resolver, digamos assim, a filigrana da filigrana, que não deixa de ser importante. É claro que é importante. Em geral, esses são até mais baratos. Mas, enfim, o que significa que a gente tem que ter um amplo leque e tentar entender e ficar atento aos problemas da sociedade. E uma coisa que é importante dizer, que no caso do USP Vida, quem mais defendeu a universidade foi a sociedade, foi a população. Não foi o governo. Nós sabemos disso. O governo, ao contrário, cortou e cortou feio. Feio. Você nunca vai ouvir um país que tenha qualquer sensibilidade em ciência cortar 90%. Né? Então, para não acabar com a frase pessimista, vamos dizer o seguinte: o país precisa que a ciência seja levada a sério, porque não há solução fora da ciência. Ciência é igual conhecimento. Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento, né, acumulado. Se você não tem conhecimento, meu amigo, pelo amor de Deus, vai para onde? Então, não há solução fora da ciência. Em nada. Em nada. Ciências humanas, ciências sociais, o que seja, não tem solução, é a ciência. Então, o governo tem que entender. Mas, para concluir, é interessante observar que as dificuldades, né, acabaram nos mostrando a possibilidade de você rumar novos caminhos, e nós fizemos isso. E possivelmente vamos aprender, seja recursos externos, seja recursos também internos que nós conseguimos. Então, é mais ou menos isso, Vitor. Esse é um tema, obviamente, como você vê, a gente até se exalta um pouco quando fala pela importância, né?
pela importância. É inacreditável que a gente esteja no século XXI, chamado século da informação, século da ciência, e você é um governo que quase 100%. É uma loucura, né? É que isso afeta a gente, pega no âmago também, né? Porque, pô, eu acabei de me formar, vou prestar o EUF, e aí você vem com essa notícia de que cortaram 92% da verba destinada à ciência. E aí você pensa, poxa, né? Como você pega essa informação, né? Porque você Não é a pretende verba continuar com o seu toda, né? estudo. Só para corrigir, quer dizer, não cortou a verba toda, quer dizer, existem as bolsas, algumas coisas, mas existe um recurso que é do FNDCT, que é dado para a ciência e que vem sendo cortado ao longo dos anos. Então, isso não quer dizer que nós vivíamos com um certo valor e foi cortado 90%. Existe uma dotação, essa dotação foi cortada em 90%. Agora, você olha o CNPq ao longo dos anos, ele hoje é basicamente metade do que ele já foi, a CAPES também está. Então, o panorama não é bom. Não é bom. Mas a universidade, eu lhe garanto que a universidade sobrevive, porque não há... Mas agora, já no âmbito de mais interno ainda, vai, no âmbito do IFUSP, como que compete? Por exemplo, o senhor trabalha com simulações computacionais, tem um grupo de pesquisa no IFUSP, e exige um investimento pesado em supercomputadores e em pessoal, material humano. E geralmente o pessoal das ciências exatas, que tem conhecimento de computação, física, é bem aliciado pelo setor privado, com salários e tudo mais. E isso deve ocasionar no grupo, no material humano, uma certa, né, uma concorrência até que desleal. E o que os pesquisadores estão fazendo para tentar manter os alunos interessados ainda que resta aí, para fazer ciência básica e, né, para criar um ambiente que seja competitivo, pelo menos atrativo para o estudante, né? Você toca de novo, né? Você toca de novo em vários pontos. Vamos pensar nesse do estudante. Como eu disse, a gente faz questões também protocolares, né? Então, eu fiz algumas aberturas do simpósio de iniciação científica, né? Eu fiz no da física, fiz na farmácia, fiz em vários lugares, na Exalc, nas agrárias, várias. Então, o que eu tenho dito para os estudantes, que especialmente os estudantes de iniciação científica, é dizer para eles que isso vai passar. Vai passar. Não tenha dúvida, Vitor, vai passar. Eu espero que seja rápido, espero que acabe logo. Mas eu não tenho dúvida. A história inteira, você pode olhar a história universal, passa. Esse negacionismo passa. São fases que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente vê coisas ditas pela maior autoridade do país que você fica absolutamente chocado. Isso não sobrevive. Isso é um ponto totalmente fora de equilíbrio. Vai passar. Então, o que eu digo para os estudantes é o seguinte: o país está um pouco na mão deles. Veja, eu tenho 70, 71 anos. Obviamente, você não vai esperar que eu fique aqui por quanto? Em 10 anos, né? Não tem mais eu, cientificamente falando, espero que tenha pelo menos em carne e osso ainda, mas em 10 anos você tem pessoas como você vai estar na liderança, então tem que resistir nesse momento, porque a força científica e a resistência científica desse país está com vocês. E lhe asseguro, pode me cobrar, isso vai passar. Vai passar. Negacionismo não sobrevive. Muito bom, professor. Boa motivação. Hoje em dia, fala-se muito sobre o papel da universidade em inovação e empreendedorismo. As universidades aceitaram esse desafio e, nos últimos anos, vêm sendo grandes centros de inovação. No entanto, nossa sociedade engatinha quando o assunto é viabilizar a produção de novas tecnologias quando já foram bem desenvolvidas no ambiente acadêmico. O senhor falou bastante sobre isso na resposta da parte de inteligência artificial, da coordenação da pró-reitoria, né? Tendo em vista que estamos em meio a uma grande revolução tecnológica e científica, como os avanços da computação quântica, a inteligência artificial eletrônica embarcada, há espaço para empreender e inovar com física no Brasil, que acho que é um ponto muito difícil de explicar para o público geral, né? O que os físicos estão fazendo? Como estamos nos preparando para esse futuro?
que eu acho que o senhor falou um pouco nessa parte de investir pesadamente nos grupos de inteligência artificial, né? E como vê a relação entre indústria e universidade, principalmente em São Paulo? A academia, de um modo geral, quando falo academia, eu acho que a física é um bom representante da academia, né? É aquilo que você... Quer dizer, se você é um médico, obviamente, você tem uma interação imediata com a sociedade. O físico, ele pode ficar um pouco mais reservado pelas próprias circunstâncias. Então esse que eu estou colocando, assim, o cara mais acadêmico, né? Durante muito tempo, a academia achava que interação com a indústria era uma coisa que não tinha grande relevância. Eu até arriscaria dizer que na minha geração, portanto, décadas atrás, tinha pessoas que achavam que você interagir com a indústria era uma coisa menor. Felizmente, isso mudou. Isso mudou bastante. E não era só no Brasil, não. Eu acho que também tinha uns aspectos desse no exterior, embora menos. O que você nota é que, por exemplo, isso é uma visão histórica que eu acho que ela é compartilhada com alguns amigos meus, mas pode ser que ela não seja universal. Se você olha o crescimento da ciência nos Estados Unidos, ela nasce a partir de problemas. São inventores, né? Thomas Edison fazendo lâmpada, e aí cresce a ciência nos Estados Unidos. E isso fortalece a universidade. Houve um momento, alguns poucos anos atrás, digo poucos anos, alguma coisa de 15 anos atrás, talvez, em que as grandes indústrias americanas foram perguntadas o que elas queriam da universidade. E eles disseram: continue formando gente qualificada. Porque com a outra formação nós vamos dar. O Brasil não cresceu assim. Quer dizer, a ciência no Brasil, ela cresceu a partir da universidade, sem interação com o mundo exterior, a não ser durante um período de guerra, né, que o Brasil teve algumas contribuições, né, sonares, essas coisas. Mas, de maneira geral, a ciência brasileira nasce dentro da universidade, portanto, sem contato com a indústria. Então, era assim, havia essa desconexão. Hoje está claro que uma tem que alimentar a outra. A indústria tem que trazer seus problemas para a universidade e assim financiar parcialmente. E a universidade tem que entender que ela não é um microcosmo isolado da sociedade, que ela tem como responsabilidade também resolver os problemas da sociedade. A sociedade é quem nos sustenta, a sociedade é quem nos paga. A sociedade criou a universidade para isso, não é só para formar pessoas. Então, essa mentalidade mudou bastante. Na USP, nós temos hoje diversos grupos que têm muito recurso da indústria. Eu não saberia dizer como que é, por exemplo, em Pernambuco. Certamente é bem menos, não em volume que seria mesmo, mas assim, em percentual de pessoas que têm interação com a indústria, etc. Está mudando. E eu digo a você que quem mais rápido se adaptar a isso, melhor vai se sair. Nós estamos vivendo um momento, talvez, de mudança, que as pessoas têm que entender isso. Só fazer um parênteses, Vitor. Nós somos atacados, a universidade é atacada frequentemente pelo governo em vários níveis. Em vários níveis. A Universidade de São Paulo passou por uma CPI, que obviamente não tinha nada. É aquela coisa. Então, a universidade tem autonomia financeira e administrativa. Isso incomoda, porque os recursos da USP são grandes para o olhar pequeno de um deputado, dependendo do deputado, obviamente. Então, nós precisamos que a sociedade se integre, nós precisamos resolver o problema da indústria. A indústria tem que entender que pode vir na universidade buscar seus problemas. Então, vai mudar. E está mudando. Na USP, é enorme a quantidade de gente que tem projetos com a indústria. Tem esse projeto, esse Embrapi, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação em Interação com a Indústria, Embrapi, que ela dá recurso para você interagir com a indústria. Então, tem pessoas que têm Embrapi aqui que tem relação com 10 indústrias. Então, está mudando. A USP, pelo menos, está mudando muito. E, como eu disse, quem mais cedo perceber isso, mais vai se dar bem. Agora, só para concluir, tem na universidade uma preocupação, na USP, foi criada agora o Inova USP. Então, que é um centro de inovação, que fica na USP, um prédio bonito, bem organizado, direitinho, que está agora vinculado ao chamar USPIN, que é a Agência USP de Inovação. Então, essas pessoas têm trabalhado muito no sentido de dar uma assistência, um atendimento
crescimento mais generalizado na USP, atrair indústrias e coisas dessa natureza. Agora vamos falar o caso específico da física. Eu acho que a física tem que começar a incentivar isso em seus estudantes. Existe, eu vou tirar de memória aqui agora, existe, por exemplo, curso de empreendedorismo. A Nova USP, o USP, eles podem dar curso de empreendedorismo. Então, vamos supor, você está na física, você quer ser um empreendedor, você quer entender essas opções, porque é tudo novo para a gente, né? Então, a universidade dá curso de empreendedorismo. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte, você tem razão no sentido de que é muito importante ter relação com a indústria, é muito importante fazer inovação, e a universidade vai ter que passar por isso, sim. Ela precisa de justificativa social. Como eu disse, quem mais defendeu, mais eu posso estar exagerando, posso estar respondendo emocionalmente, mas que muito defendeu a universidade nesse momento de pandemia foi a sociedade. E eu tenho certeza que se a universidade mostrar o seu valor social, ela será muito bem defendida pela universidade. Eu ia falar a última coisa, finalizando, e ela me escapou aqui, que tinha a ver com o que nós vemos hoje é que, como sempre, né, Vitor, os jovens saem na frente, o cara percebe e sai na frente. Você pega as 10 unicórnios que nós temos, as 10 primeiras, eu posso estar desatualizado, mas as 10 primeiras unicórnios que tem aqui no Brasil, 7 foram germinadas na Universidade de São Paulo. Então você veja que os jovens estão, inclusive o 99, né? 99 táxi. Nós fizemos um evento na Pró-Reitoria, que a gente chama de USP Talks, né? Que nós chamamos o cara da 99 para dar uma palestra sobre como que foi, como que é, como que não é e tal. Então, é aquela velha coisa. Ou você anda, ou você vai ser atropelado. A turma vem atrás, vai empurrando. Então, a física tem que abrir também um pouco os olhos para isso. Acho que seria muito produtivo se começasse a perceber essas coisas. Acho que até na universidade, o nosso curso, ele é um curso bem denso, né? Porque física, a gente vai falar, chamada hard science, né? É ciências duras mesmo. E foge do nosso panorama até de controle, de autonomia de tecnologia, fazer coisas. Tudo bem, hoje em dia com computador, a gente aprende a programar e vai se desenvolvendo, e aí os limites meio que daquilo que você pode fazer melhoram um pouco. Mas ainda se for pôr mão na massa, construir uma máquina, sei lá, pensar alguma coisa do tipo, na graduação é uma coisa muito... eu acho que não é nem embrionária. Não posso nem te dizer que é embrionária para a gente. Eu acho que tão... a gente está tão aprendendo ainda na base do conhecimento, ali aprendendo a teoria, que poucos são os alunos que eu acho que são capazes de vislumbrar, talvez, algo empreendedor. Mas o que é curioso, isso é da minha experiência do mercado de trabalho, é que é uma característica entre os físicos, que quando a gente encontra no mercado e vê o jeito de trabalho, o jeito de resolver alguns problemas, quando faz algum trabalho em conjunto, é que a gente tem uma grande capacidade de imaginação e ver alternativas. É sempre umas discussões bem ricas, cheias de ideias. E isso é curioso, né? Porque às vezes a gente vocês podem pensar, quero empreender com física, mas talvez não seja o fato só de empreender com física, mas usar o conhecimento, usar o raciocínio, o método de resolução de problemas e tentar aplicar num outro problema, numa outra área. Tudo bem, é mais complexo, mas acho que é bem por aí, né? Você está falando uma coisa interessante, porque eu não sei se ainda é assim, mas no começo eu lembro que, no começo eu digo alguns anos atrás, tinha muito físico trabalhando em previsão de, como é que chama, de bolsa, coisas assim, né? Mercado financeiro. Tem muitas simulações que as pessoas fazem no mercado financeiro e os físicos se destacam bastante nessa questão. Que é isso que você falou, quer dizer, o físico aprende a olhar problemas de uma maneira específica, resolver problemas, olhar vários ângulos, e isso facilita. As minhas considerações anteriores é no sentido assim, né? Vamos supor que você queira... Vamos supor, a Petrobras chega para você e fala assim, olha, nós estamos com um problema muito sério porque a gente está soltando muito CO2 quando faz a prospecção de petróleo e eu precisava eliminar esse CO2. Como é que eu faço? Então, o conhecimento que você tem
ele tem que ser adaptado e é um desafio que talvez tire você da sua zona de conforto, né? Então, esse tipo de coisa que eu digo, tem muitos recursos advindo de coisas assim. Finalmente, deixa eu fazer uma consideração do que você falou também, Vitor, que é assim, ó, isso leva a gente um pouco àquela questão do curricular, né? Se você não gasta tanto tempo em sala de aula, você tem mais tempo para pensar, né? Não é? De fato, né? Você tem tempo para digerir o conhecimento e produzir suas perguntas, suas conclusões. Eu acho que a abstração, na sala de aula, você não tem tempo de abstrair, às vezes, um problema, imaginar. O problema de mecânica clássica é muito bom para treinar a imaginação, né? Movimento do corpo rígido. Eu acho que rotação do corpo rígido é muito bom para treinar. Eu vejo que falta um tempo mesmo para pensar, para poder inovar. Tanto que esse projeto aqui nosso, aí é o Jabá puxando a nossa sardinha aqui, surgiu na pandemia, né? Surgiu na primeira onda, logo no começo do Covid. E aí afetou o semestre de todo mundo, ninguém muito sabia como que ia conseguir continuar e tal, estava se virando. E nessa surgiu um espaço, uma janela de tempo. Eu passava muito tempo no transporte público, surgiu uma janela de tempo, conversamos, eu e o Lincoln, e a gente começou com esse projeto. Então, é um empreendimento que a gente começou, que foi uma ideia que tiramos assim, e já vamos para 1 ano e meio de projeto. E o projeto foi bem recebido pelo IFUSP, saímos no jornal da USP, as pessoas têm gostado de participar da entrevista, então, sei, é um exemplo, né? Quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente consegue pensar em outras coisas também, né? Exatamente. Por isso que eu digo, é muita responsabilidade um professor exigir que você fique o tempo todo em sala de aula. Ele tem garantia que está lhe dando melhor e certamente não será, né? Ele faz o seu papel, naturalmente, com competência, com tudo, mas tem que deixar espaço para a pessoa pensar em outras coisas que não são aquelas afeitas à sala de aula, necessariamente, né? O senhor faz parte do corpo editorial de diversas revistas de reputação internacional. Como é esse trabalho nesses periódicos? Como que é a dinâmica desse trabalho? Varia muito de revista para revista, né? Então, eu vou pegar 3 exemplos. Eu vou do menor para o maior em termos de envolvimento. Tem revista que tem do corpo editorial. Então, a gente, como eu disse, vou dar 3 exemplos. Esse é o primeiro. A gente faz parte do corpo editorial e a gente ajuda a definição de políticas da revista. Então, por exemplo, eu sou do corpo editorial do International Journal of Quantum Chemistry e já estou lá há quase 20 anos. Então, anualmente, a gente faz uma reunião e a gente discute as dificuldades, o que pode ser melhorado, etc, etc. Então, são pessoas do mundo inteiro, a gente se encontra. Como você pode imaginar, faz algum tempo que a gente não se encontra, mas, enfim, a gente se encontra e discute. A revista está assim, tem muitos artigos aqui, também a gente precisa abrir para outras avanços que estão acontecendo, e você então discute a política da revista. E auxilia, portanto, os editores. Né? Esse é o, digamos assim, o menos. O que eu vou colocar dos 3 é o menos. Tem um outro, que eu fui parte do corpo editorial durante, não sou mais, fui parte do corpo editorial durante, acho que 8 anos. Esse você mais ou menos tem mandato e não quer que você fique muito tempo. O International Journal of Quantum Chemistry, eu estou lá há 20 anos. Esse outro é o Chemical Physics Letters. Então, esse você é do corpo editorial, como ela recebe muitos artigos, ela é uma letra. Então, você é do corpo editorial e você fica subordinado a um editor. Então, eu tenho um editor que cuida de mim como membro do corpo editorial. Tem vários outros. Então, eu recebo o artigo, eu mando para revisores da parecer, faço avaliação e no final digo, esse artigo deve ser aceito, mas a carta final não é minha. Eu mando então para o meu chefe, para o meu editor, e digo, olha, esse aqui é o processo, foi assim, foi assim. Então ele que manda a carta de aceitei o seu artigo, ou rejeitei o seu artigo. Você, digamos assim, é um buffer, um intermediário, que faz o trabalho que não tem condições de fazer para uma quantidade enorme de artigos que recebe. Então, o Chemical Physics Letters, na minha época, tinha 3 editores e recebia uma quantidade enorme de artigos.
Então, a gente fazia. Então, a gente é intermediário. Quer dizer, você efetivamente faz o trabalho do editor, mas você não tem a responsabilidade de mandar a carta final com aceitação ou não aceitação do artigo. Então, esse é o segundo. O terceiro, que agora já não é culpa editorial, é o editor. Então, eu sou editor de uma revista. Quer dizer, eu sou um dos editores, nós somos 6 ou 7 editores. Então, eu recebo e eu tenho a palavra final. Eu sou o editor, eu tomo a decisão. Recebo um artigo, verifico se está no escopo da revista. Está no escopo da revista, tudo bem. Não está no escopo da revista, devolvo, digo, olha, seu artigo está fora do escopo da nossa revista. Você pode até tentar a revista tal, ou simplesmente você diz que está fora do escopo. Uma vez que a gente aceita, a gente faz um screening no artigo, porque você sabe que tem hoje em dia verificador de texto. Você vê se tem overlap. Então você vê que o artigo tem uma introdução que é basicamente já está escrito em outro lugar, essas coisas. Feito isso, passou o screening, você seleciona então 2 revisores. Então você pega 2 revisores. Você que escolhe, você que manda, você que assina. Depois que você tem os pareceres dos revisores, você toma a decisão final e você assina a carta. Então, esse é o que a gente faz. Então, você veja que eu estou dando 3 exemplos da minha experiência, vem desde conselheiro, né, do conselho para as pessoas, o que é importante também é que você tem que ter uma certa vivência científica para poder dizer, olha, eu acho que devia ser assim, devia ser assado. Tem uma outra que eu não sou mais, que é do Chemical Physics, que é uma revista de excelente padrão, em que você atua como editor, mas você, na verdade, não tem a palavra final. E, finalmente, esse que eu estou agora, é uma revista muito boa, chama Espectroquímica Acta, é uma revista ligada à espectroscopia de sistemas moleculares e biomoleculares, que eu sou um dos editores. Então, nós somos 6 editores e temos autonomia de tomar decisões, etc, etc. Então, é interessante. E assim, como experiência é interessante, como proveito científico, que talvez valha a pena mencionar, em qualquer um dos 3, é interessante você ver que você recebe artigos antes sequer deles serem publicados. Portanto, você tem conhecimento do que está acontecendo na sua área científica, por avanços que não chegaram ainda ao grande público, né? Percebe? Então, isso dá a você uma certa vantagem. Você vê artigos muito bons que você conhece, vai conhecer antes de outras pessoas, e isso é interessante, sem dúvida. Você passa a conhecer um número de pessoas muito grande, você passa a conhecer pessoas que estão mais ligadas no aspecto da área que você gostaria. Então, você passa a ter um conhecimento da comunidade, maior comunidade que eu falo, obviamente, internacional, e, ao mesmo tempo, que você toma conhecimento dos avanços da área antecipadamente. Dá um trabalho, é gratificante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Certamente, com a idade vai chegando, você começa, talvez, a gostar cada vez menos, mas eu gosto. Essa revista Espectroquímica Acta, ela recebe muitos artigos. Vou só dar um exemplo. Deixa eu abrir aqui meu caderninho de Espectroquímica Acta. A revista já recebeu esse ano. Nós estamos na publicação de número... Submissão, né? Submissão 3.200. Então, nós recebemos esse ano 3.200 artigos. Daqui até o final do ano deve chegar perto de 4.000 artigos que a gente recebe por ano. E, obviamente, o índice de rejeição da revista é muito alto, porque o padrão é muito alto. O índice de rejeição é da ordem de 80%. Então, isso na média é 4.000 por ano, professor? Não é média. Esse ano nós vamos receber 4.000 artigos. Eu estou extrapolando de cabeça, meio chutômetro, porque nós recebemos até agora 3.200 artigos. Vamos em outubro, tem mais 2 meses, você dá 3.200, você divide aí por 10, dá 320 por ano. Então você multiplica mais 600, é isso aí, né? Vai chegar perto de 4.000 artigos por ano. Por isso que nós somos um número maior de editores, nós somos 6 ou 7 editores. Entrou uma aqui agora, somos 7 editores. Então você veja que eu recebo uma quantidade de 600 artigos por ano. Se você divide isso aí em mês, você vai ver que eu recebo 50 artigos por mês. É uma loucura. São mais de 10 artigos. Realmente a definição é louco. Nem terminou de ver um, já tem uma fila enorme de outros para analisar. E tem um detalhe muito que as pessoas não pensam no cotidiano, né, Vitor? Que assim, vamos supor, você pegou um artigo, você processou, mandou para 2 pareceristas. Você fala, bom, esse já foi, né? Não, porque o parecerista manda, olha, tem que revisar aqui, tem que revisar ali, eu acho que tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Então você tem que processar essa informação, mandar para o cara de novo. Né?
Aí o cara revisa, então você vai ter que fazer um babysitter, digamos assim. Não é chegou e você mandou, acabou. Então, são, como eu estou dizendo a você, são mais de 10 artigos por semana que eles voltam. Então, esses 10 viram não sei quantos, sei lá, 15, não sei, talvez menos. Mas o índice de rejeição da revista, especificamente a nossa, é um índice de rejeição alto, está em 80%. Só 20% dos artigos que chegam passam pelo crivo de qualidade da revista.